Agora, o que os autistas são capazes de fazer? Você vai ver agora um exemplo. Nós vamos apresentar uma história do Antônio. Ele passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, mesmo com essa doença considerada por muita gente o fim da picada. Pode contar. A cerimônia de juramento da ordem e entrega dos certificados aos novos advogados é sempre um momento de consagração após tantos anos de estudos. Em Maringá, entre os 90 novos profissionais que receberam o documento, um deles é especial, um verdadeiro exemplo de superação. Eu acredito que eu sou uma pessoa normal, mas eu tive minhas dificuldades. Eu sou autista e isso teve a sua parcela no que eu passei para chegar onde eu estou. Tive minhas dificuldades por causa disso e, como advogado, eu tentarei lutar pelo direito de deficientes, porque foi uma coisa que me marcou bastante quando eu estava no curso. O Antônio tem 24 anos e foi diagnosticado com autismo somente aos 19 anos. Durante toda a vida, ele foi um menino dedicado, mesmo enfrentando algumas dificuldades, principalmente durante a faculdade. No começo, eu não percebia tanto, eu percebi mais depois como que eu era, as formas que eu era tratado, de tudo que eu tinha de diferente em relação com o que eu passava. Eu fico feliz de ter concluído. Eu achei que eu consegui concluir de uma forma melhor do que eu imaginava. A Lilian é a mãe orgulhosa do filhão. Para ela é uma satisfação ver o Antônio chegando tão longe, mas mantém o pé no chão e sabe que obstáculos ainda serão enfrentados. Ele não teve dificuldade em nada que fosse cognitivo, mas ele ficava sozinho, né? Então assim, às vezes eu perguntava para ele com quem ele ia fazer o trabalho e falava para mim, com quem sobrar, porque normalmente ninguém convidava ele. Então assim, e até na época da faculdade ele não tinha diagnóstico ainda. A gente descobriu, ele estava no 2º ano da faculdade. Então assim, muitas pessoas depois do diagnóstico começou a tratar de outra forma. Porque aí assim, agora eu percebo por que ele é assim. A Rede Municipal de Educação atende cerca de 530 alunos com necessidades especiais. Deste total, 254 são autistas e estão matriculados no ensino infantil e fundamental. O município oferece alguns programas para essas crianças que precisam de um atendimento diferenciado, mas ainda é preciso evoluir. Tudo isso será discutido durante a Semana de Conscientização do Autismo, que vai até o dia 7 de abril, promovendo compreensão, aceitação e respeito. Ser diferente é normal. A esperança é que todos se realizem assim como o Antônio, cercado de muito carinho e fazendo planos para o futuro. Já tem uma comissão a respeito em relação a deficientes, vou tentar participar nela e planejo atuar nessa área a respeito de deficiência. Eu acredito que existem outros advogados que já atuem, mas é a área que eu estou um pouco mais familiarizado, então vai ser a área que eu vou tentar primeiro. Olá, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e muito bem-vindes aqui ao Pod Freitas. Do doutor André Freitas. Eu sou a Rafaela Tebaldi. E eu sou Elisa Fidelis e estou muito feliz porque voltamos mais uma vez, né, amiga? Sim, nós estamos aqui mais uma vez com mais um episódio e esse mais que especial, porque a gente trouxe um convidado muito, mas muito especial, com uma história de vida, de superação incrível, que certamente vocês todos, todas e todos vão ficar muito tocados, vão aprender muito aqui com a gente. Inclusive, eu estou preparada para aprender aqui hoje. Você tá... O coração tá assim, disparado. Porque olha, a história é incrível. Então, gente, quero apresentar aqui para vocês o Dr. Antônio Augusto. Ele que é formado em Direito desde 2019, lá de Maringá. O doutor Antônio Augusto, aliás, quero saber se a gente pode te chamar de doutor, de você. Exatamente. O que a gente pode fazer? Me conta, como é que a gente se refere? Gente, vocês podem me chamar do jeito que vocês preferirem. Pode chamar só de Antônio Augusto, só de Antônio, se preferirem mesmo. Vou chamar de Guto. Vai ser. Assim é como chama meu pai, o pessoal. Brincadeira, não. Augusto, então, bom, vamos lá. Fala um pouquinho sobre você. E assim, gente, só pra contextualizar, a gente tá falando que é mais que especial, porque o Augusto, ele tem uma história de vida muito interessante no direito, uma trajetória, né, Elisa? Exatamente. Porque ele é uma linda. pessoa que tem o transtorno do espectro autista, e ainda assim, ele é formado em direito, e a gente vai falar muito sobre isso, sobre essa trajetória, sobre a formação dele, e quero que você comece a falar aí pra gente. Quantos anos você tem? Sem vergonha, viu? Por favor, tá? Fala um pouco da sua formação. Conta um pouquinho pra gente.
Primeiramente, gente, muito obrigado por estar aqui. Meu nome por completo seria Antônio Augusto Ferreira Neto. Só comento porque às vezes o povo vai falar Antônio Augusto, mas qual Antônio Augusto? Porque lá em casa eu tenho que ficar de olho nisso, porque quando ligam em casa, às vezes é pro meu pai, eu falo Antônio Augusto qual? Antônio Augusto tem Ferreira. dois. Antônio Augusto Ferreira, qual? Qual dos dois? Exatamente. Mas nisso, tenho recentemente 28 anos. Sou formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Você deu uma pequena relazinha que, formado desde 2017, no caso, 2019 foi o ano que eu comecei a trabalhar, no caso. Então, adendo, gente. Não se preocupa não. Comento porque, de certa forma, faz parte da minha jornada. Claro. Porque, Sim, claro. querendo ou não, eu não sou um daqueles prodígios que consegue passar na OAB de primeiro, coisa assim. Eu demorei um ano inteiro para conseguir fazer a OAB. Fiz umas coisinhas meio malucas no meio do processo, porque se você perguntar para qualquer advogado em qual área que ele tentou a segunda fase da OAB, se você vê mais algum que tentou direito administrativo, você sabe que ele é um maluco. Jura? É mesmo? Mas por quê? Conta pra gente por quê. Porque normalmente direito administrativo é uma matéria que você vê normalmente no penúltimo ou no último semestre, onde os hormônios estão tudo na cabeça para fazer o TCC. Ninguém quer saber de direito administrativo, normalmente. Primeiro também porque é uma matéria um pouco diferente do resto, mas eu escolhi porque era uma matéria que eu gostei um tanto e com minha mãe como servidora pública, às vezes eu escutava as histórias delas e eu conseguia lembrar as histórias dela durante as aulas. Então era uma que me marcou naquele período. Certo. Não trabalho com isso atualmente, mas se um dia der certo, vai ser uma área que eu acho bem legal. Atualmente, de certa forma, eu trabalho tecnicamente dentro do direito civil, mas simplesmente porque não se tem uma área falada de direito da saúde, porque atualmente o que eu trabalho principalmente é na saúde da pessoa com deficiência, não apenas do autista mesmo. E dentro disso, tudo que necessita em relação a direitos da pessoa com deficiência, normalmente eu trabalho, por exemplo. Que legal. Um fato importante que eu esqueci, como foi falado, eu tenho autismo, estou dentro do transtorno do espectro autista, mas meu diagnóstico dá para dizer que foi um diagnóstico tardio, que foi aos 19 anos, durante ainda o período da faculdade. Mas isso não quer dizer que eu não tive um acompanhamento médico desde basicamente a primeira infância. Eu sou aquela criança que era tão agitada que com 9 meses já estava andando. Basicamente eu pulei o engatinhar. 9 meses? Nossa! E não vou dizer... Tinha os sinais de exemplo de hiperatividade, mas realmente eu tenho também diagnóstico de TDAH, mas isso também não é o caso do momento. Certo. E sempre tive um apoio médico no sentido, sempre tive acompanhamento. Minha mãe sempre soube que eu tinha alguma coisa e o povo sempre dava os tapinhas na costa. Não, é coisa de fase, ele vai... Até hoje isso acontece muito. Exatamente. E com isso, o diagnóstico foi até... Na verdade, eu comento isso porque possivelmente vai aparecer uma oportunidade de comentar isso na nossa conversa, mas adiantando. Muitas vezes a pessoa vê como um luto, às vezes, um diagnóstico como esse. Mas no nosso caso foi basicamente uma cruz que foi tirada das nossas costas, principalmente da minha mãe, que era aquela pessoa que finalmente eu não estava maluca. Realmente tinha alguma coisa e realmente algo foi, não vou dizer algo, várias coisas possivelmente vários profissionais poderiam ter visto esse diagnóstico e realmente não conseguiram na época. Mas também muita coisa mudou desde a minha infância. A forma que se faz o diagnóstico mudou. Vamos dizer que se desde a época do meu diagnóstico, 8, 9 anos atrás, até hoje já mudou muito, de 28 anos atrás para hoje, história é completamente diferente. Né? É uma realidade completamente diferente. Eu imagino, né? Diagnóstico é tudo, né, gente? Exatamente. Não necessariamente só pro espectro autista, mas para qualquer outra coisa. condição que acometa qualquer pessoa, né? Porque quando você tem um diagnóstico é praticamente uma resposta ao que você imagina que possa estar acontecendo ali. E isso ajuda você a lidar com isso, a ter qualidade de vida, né? E também depende muito da forma que a gente recebe esse diagnóstico, né? A gente tem certeza. que estar preparado também para isso. Os pais ou a família, né, que Sim, cuida com daquela certeza. criança, daquela pessoa. Porque tem casos também que a pessoa ela descobre já bem adulta, Sim. não é? Mas nesse comentário é até interessante comentar que por lei hoje em dia, eu acredito que até os 3 anos, que eu acho que é 36 meses, existe, não vou dizer uma obrigação, mas existe a recomendação dos profissionais de saúde, profissionais de educação, eles já têm que fazer basicamente uma triagem, eles se apresentar sinais característicos, normalmente já são apresentados para começar um acompanhamento precoce, vamos dizer assim.
Da importância da atenção da família também, né? Da presença dos pais ou cuidadores, né? Não apenas família, mas todos os profissionais, tanto profissionais da saúde dessa primeira infância, quanto profissionais de educação, quando existe alguma coisa no sentido, como creches, por exemplo, ter esse tipo de treinamento, para não dizer de outra forma. Sim. Aí ele falando isso dá vontade de perguntar tanta coisa, mas a gente tem algumas né? A gente perguntas precisa seguir a pauta aqui. Mas depois eu tenho umas perguntas assim para fazer. E falando sobre isso, porque tem muita negligência, Sempre tem muita coisa. possibilidade de um segundo podcast, né? Com certeza, porque mas não? nesse ainda vai dar para perguntar. Não, e a mãe com dele tá ali, a certeza. Lilian também, né? Dona Lilian tá aqui, gente. A mãe dele é uma graça Maravilhosa. maravilhosa. Que mulher, gente, que mulher. Mulherão. Eu quero deixar um super recado, que é o seguinte, aqui nos comentários vocês podem deixar, inclusive, dúvidas que vocês tiverem, vocês vão assistir aqui o podcast inteiro, tem várias perguntas, mas é claro que as dúvidas nunca terminam, né? Então, estamos abertos aqui para que vocês mandem perguntas, nós iremos responder sempre, inclusive para os próximos podcasts, né? Para os próximos episódios. Então, deixa sua pergunta, seu comentário, é super importante, compartilha esse podcast com quem você conhece, tá? Com quem tá precisando ouvir um pouco sobre o que a gente vai falar. E quem não tá precisando também, né? Porque assim funciona. Eu ia comentar isso, eu ia até perguntar se eu podia fazer esse jabá por vocês. Com certeza, por favor, vamos lá. Pessoal, por favor, eu não sou um convidado tão especial assim como elas fazem parecer, mas eu ficaria muito feliz se vocês pudessem se inscrever no canal, poder dar um like. Como tá escrito aqui, eu já falei o inscreva-se, mas sigam igual a canequinha e entrem no inscreva-se. Ativem o sininho para sempre ficarem antenados em todas as notificações e todas as novidades da página. E não esqueçam de dar o like, eu já falei. Não se esqueçam de compartilhar, tanto com colegas, se não for, até com inimigos. Vai que eles também Eu gostam. falo né? isso também, sabia? Também. O pessoal que tá em casa deve estar falando, e cadê o doutor André? Cadê ele? André Freitas, é verdade. Cadê o que doutor tá André acontecendo? Freitas? Porque a gente nem comentou com o pessoal que tá em casa, que agora teremos outros convidados aqui também, né? Que o doutor André tá chamando, vai começar, né? Já começou, aliás, né? Tá chamando, não, começou. Primeiríssimo convidado. Isso. Aliás, eu tenho que agradecer. Eu vou falar para a câmera dessa vez, mesmo ele estando aqui perto, de certa forma. Eu falo muito obrigado pelo convite, fico honrado pela participação, tanto pelo reconhecimento de poder saber que estou alcançando em algum lugar com o trabalho que eu faço, querendo ou não, eu também tenho um trabalho próprio. Que é um pod também que vocês também é um podcast. Mas eu falo porque, querendo ou não estaria aqui sem minha mãe hoje, mas, obviamente, nesse exato local eu não estaria sem o... Nossa, hoje o André, eu vejo tanto do Pod Freitas que eu esqueço que o primeiro nome dele é André. Se não fosse André, eu definitivamente não estaria aqui, então por isso o meu agradecimento imenso. E... eu só não coloco o seu convite para você aparecer no meu podcast, porque eu acho que fica um pouco sem graça para mim fazer isso no meio daqui também, né? Pode fazer, fica à vontade. Fica à vontade. Aqui é aberto, pode fazer, fica à vontade. Não, é muito trabalho para ele ter que ir lá para nossa cidade fazer um podcast. Ué, mas ele vai amar, Eu acho pode que ter ele vai. certeza. Ele vai se sentir feliz por isso. Bom, Mas o convite está feito, mas é realmente isso, gente. Eu fico humildemente honrado de estar aqui e espero que isso cresça e se torne uma coisa ainda mais incrível. Amém. Com O seu certeza. também, que é o Altstar. Ele tá com a camisa. Nossa, até gaguejei, mulher, aqui. é Fiquei emoção. nervosa. É emoção. Mulher, emoção de estar aqui com ele, maravilhoso. Fala um pouquinho também antes da gente começar, né, amiga? As perguntas Fala do seu podcast, do seu pra pod gente. também. O Altstar, como a gente, na verdade, tinha até comentado um pouco antes de começar aqui, na verdade é realmente um trocadilho com basicamente o verbo de falar que a pessoa está autistando, o Altstar que se fala, que, querendo ou não, a gente quis fazer essa brincadeira e... porque chama atenção, querendo ou não, ver uma coisa escrita, pera, se a pessoa está autistando com esse, mas por que vocês tiveram coragem de colocar Altstar como o nome daquilo? Só que daí no trocadilho a gente separa o Alt de autismo e o Star, né, colocando o autista como a estrela daquilo, o protagonista desse trabalho. Tanto que ela não deixa eu não participar de um episódio ou outro pra colocar um participante a mais ou alguma outra pessoa, né? Um dia eu vou inventar alguma justificativa pra fazer ela Pronto. fazer outros episódios assim. Mas é isso, né? Você é super protagonista da sua trajetória. Então, Com certeza. é exatamente isso. Então, vamos começar com as perguntas. Bora. A gente tem aqui Antônio Augusto. Eu achei isso muito chique, É gente. lindo, eu amei. Algumas perguntas. Claro que, possivelmente, a gente vai acabar entrando em alguns outros assuntos, que cada pergunta certamente traz algumas vertentes aí, né? Tanto da parte, né, de vocês, de direito, quanto falando sobre o espectro autista, porque é um assunto que a gente precisa aprender todo dia, né?
Bom, então eu vou começar. Eu tenho um comentário a fazer para seguir com a pergunta. Algumas pessoas afirmam que o autismo é uma doença. Outras afirmam que é uma condição. Então, por isso, não tem que se falar em cura, por exemplo. E não sei se você acompanhou, em fevereiro desse ano, o governador de São Paulo fez uma declaração que eu creio, de verdade, ser um pouco infeliz, dizendo que o autismo ele é mutável, né, e que ele pode deixar de existir e tudo mais, e isso deixou muitas pessoas com sentimentos um pouco aflorados, né. Então, não sei se você conhece, acredito que sim, o apresentador Marcos Mion, que o filho dele também tem o transtorno do espectro autista. Tem uma foto com o Mion. Tem uma foto com ele? Legal. Que legal, cara, eu admiro muito esse cara. Achei maravilhoso. Nossa, enfim, e ele foi uma das pessoas que, né, criticou bastante essa declaração, e felizmente, depois de toda essa movimentação, o governador voltou atrás e fez uma declaração. E eu vou ler essa declaração pra gente poder te fazer a pergunta. A declaração é a seguinte, abre aspas, erramos. É importante esclarecer que o entendimento do governo de São Paulo é que o diagnóstico do transtorno do espectro autista é permanente e, portanto, os direitos serão definitivos. Falhamos ao deixar passar uma redação que não deixasse clara essa postura. Então, a nossa pergunta é: o que você tem a dizer sobre isso? Sobre essa declaração, aliás, sobre a primeira declaração Sobre infeliz as que ele duas fez, também. e depois sobre essa correção, que eu achei importantíssima, inclusive, e a interferência do Marcos Mion também, enfim, e se isso chegou até você, o que você tem para falar? Eu cheguei a ver a respeito disso, mas querendo não sendo uma notícia tão local, no meu caso, querendo não sou nem do estado de São Paulo, normalmente eu não vejo essas coisas de primeira mão, mas quando eu vi já estava acontecendo essa parte do erramos dele. De certa forma, tem uma coisa muito interessante. Foi interessante a gente ter falado isso porque levanta esse ponto. Eu comento pelo seguinte: ainda hoje, vou dar o exemplo de concursos públicos, que é o mais comum que eu vejo. Eles pedem, por exemplo, um atestado de, no máximo, às vezes 2 anos, às vezes no máximo 6 meses anteriores para alguma coisa que sabemos que não vai ser alterada. Por que a gente pede, como que eu posso dizer? Por que se é exigido um atestado tão recente para identificar que a pessoa tem transtorno espectro autista, sendo que a gente sabe que aquela condição é permanente? E eu falo porque na cidade onde eu moro, Maringá, teve, se eu lembro, um projeto de lei para pelo menos os atestados da cidade relacionados ao autismo, não lembro se era do município ou do estado, os laudos serem permanentes. Então você não necessitar fazer um atestado novo para fazer um concurso, por exemplo. E isso é uma situação que, pelo menos por essa resposta, isso levanta esse pensamento, por exemplo. Por que às vezes a gente precisa lembrar que essa pessoa tem um diagnóstico? Como que eu posso falar isso de uma forma melhor? Por que a gente precisa atualizar um atestado que a gente sabe que é definitivo? Isso basicamente é uma burocracia extra. Basicamente eu entendo que em outras situações, outras doenças, realmente são situações que são passageiras às vezes. Mas eu acho que poderia existir um sistema um pouco mais inteligente, um sistema smart para resolver esse tipo de coisa. Quanto à fala inicial, eu não posso dizer que é totalmente real, porque na verdade é mais uma questão do desenvolvimento dentro do transtorno. Que o objetivo do tratamento ser buscado da forma mais precoce possível é que quanto mais novo se é identificado e que se começa os acompanhamentos, melhores são, como que eu posso dizer? A melhor é a evolução da pessoa. Tanto que é uma daquelas situações que dá para você, é bom pecar pelo excesso, no sentido que fazer esses acompanhamentos não vai fazer mal para a sua criança se ela não for autista. Em muitos casos vai ser tão bom quanto se fosse. Com certeza. E uma pessoa que... Eu vou falar no grau 1, 2, 3 mesmo, em vez de falar leve, severo, moderado, mesmo preferindo leve, moderado e severo. Em que uma pessoa que poderia, sem o acompanhamento, ou mesmo com acompanhamento tardio, estivesse fadado a ficar num diagnóstico de grau 3, que seria o grau severo, pode ser uma pessoa que vai conseguir se comunicar, que vai conseguir trabalhar até, pela agilidade do seu acompanhamento, da celeridade de onde se começou. Realmente existe uma plasticidade no desenvolvimento
em que você pode melhorar a condição. E não, você não vai deixar de ser autista, tanto que boa parte tem um bom fator genético dentro do autismo, então não é porque você conseguiu, vamos dizer assim, ser condicionado a viver numa sociedade que você vai deixar de ter. Se você for ter filhos, as chances de seus filhos serem autistas também são muito grandes, então não vai deixar de existir. Mas você pode, como que eu posso dizer, ter uma vida, entre aspas, normal. Você não vai, como que eu posso dizer? Você não vai necessitar ter um apoio basicamente o tempo todo, ou você pode reduzir o apoio que você necessitaria ter, talvez. Certo. E isso, na verdade, Na verdade, eu acho melhor eu nem falar tanto, porque acho que eu já tô até saindo um pouco do assunto. Mas é por causa da fala dele, realmente, é infeliz. Eu não sei, eu, por exemplo, não vi ele falando a fala, então eu não sei se, por exemplo, tem aquela coisa de, às vezes, a mídia tenta pegar uma frase dentro daquilo e fazer ficar sensacionalista. Sim. Que também tem sua importância, porque, por exemplo, será que ele teria, a errata dele, ele teria pedido desculpas caso não tivesse tido o reboliço que teve também? Porque é importante aí a mesmo. pergunta, né? E quando uma lei não é clara, sempre abre oportunidades para formas de interpretações diferenciadas. Sim, e também por ser uma figura pública, Sim, com um certeza. governante, né? Então, assim, a gente precisa. Qualquer pessoa precisa tomar cuidado com o que diz. Né, aquele negócio, querendo ou não, além de ser uma pessoa que está gerindo, ela tem uma figura pública, ele tem que ter uma postura adequada para todos, né? Exatamente. Ele tem que é aquele negócio, ele tem que se policiar mesmo quando ele não está trabalhando até. Exatamente, não se Sempre, pode né? falar o que não se sabe, né? Bom, mas eu fiquei muito satisfeita com a sua resposta, porque eu acho que realmente, como você acabou falando, né, até se cortou para não entrar em outros assuntos, porque isso Sim. envolve tantas outras coisas, né? grande, Isso, né? Super extenso. exatamente, essa fala dele envolve desde uma ignorância no sentido de não conhecimento mesmo, né? Que muitas pessoas, inclusive eu posso dizer que até pouco tempo eu era bastante ignorante em relação ao espectro autista, porque eu poucas informações tenho. Vou né? ser bem sincera. Por muito tempo, o único contato que eu tinha com o autismo, basicamente, era que eu sabia que existia um personagem da Turma da Mônica que era autista. Por boa parte da minha vida, esse que era o conhecimento que eu tinha sobre autismo. Chocada porque eu não sei. Eu também não. E eu só sei disso porque na minha cabeça sempre prendia uma propaganda. Eu não lembro de que canal que passava que falava sobre isso, que comentava que tinha um personagem autista dentro da Turma da Mônica. Quem é? Eu também não sei. Eu não lembro de cabeça, Desculpa, mas não é eu daqueles também. principais, é um que Será aparece que é no do começo. Contra? Pois, depois Gente, eu a gente não lembro quem é esse pesquisar, personagem. porque eu quero saber Faz agora, tanto tempo que fiquei eu não leio curiosa. Turma da Mônica. É, Gente, olha só. legal. Bom, mas muito obrigada pela sua resposta, foi muito completa e a gente com certeza vai voltar nesse assunto daqui a pouco. Olha, mais uma pergunta para você. Existe alguma carteirinha de identificação ou declaração que a pessoa possui autismo? Caso sim, ela facilita o acesso a políticas públicas, se é que existe políticas públicas para a pessoa com transtorno do aspecto autista. Olha, a gente lembrando do Marcos Mion de novo. Porque teve uma lei, um projeto de lei que foi popularmente chamado de Lei Romeu Mignon, em homenagem ao filho dele, do Marcos Mion, que tratava exatamente sobre isso. Tinha até um outro artigozinho dentro que falava sobre cinema, para salas de cinema específica para autismo, mas isso foi deixado para depois, isso foi deixado de lado. Mas a questão era que realmente existe o CIPTEA, eu não vou lembrar como que é a sigla, mas é um cartão de identificação do transtorno espectro autista, eu acho que é isso mesmo, CI, cartão de identificação, isso mesmo, em que existem várias informações a respeito da pessoa, eu não lembro se você pode usar ela como laudo, mas... não, acho que esse é o do municipal que tinha, porque no meu município, antes de ter essa federal, realmente o município tinha agilizado e fez uma carteirinha própria também. Uhum. Mas, no caso, ele, em teoria, serve como... Você pode apresentar para demonstrar sua que você está dentro do transtorno. Pessoalmente, eu nunca utilizei a minha, nunca cheguei a utilizar mesmo. Não, vamos dizer, não, foi mais por falta de oportunidade mesmo, no caso. Mas, em teoria, ele faz para a questão de acesso... se alguém te questionar por estar usando uma fita de prioridade. É para qualquer questão pública onde você teria direito, exemplo, uma prioridade, você pode usar aquilo para demonstrar aquilo, que você tem o direito. Entendi. Mas isso é um lembretezinho interessante porque é uma lei federal, só que era para ser regulada pelos estados. Então,
Eu não sei como está atualmente, mas, por exemplo, da última vez que eu pesquisei, por exemplo, o estado de São Paulo ainda não tinha, mas isso foi ano passado, retrasado, por exemplo. E então é interessante para quem está assistindo saber que verifique no site do seu estado, verifique se tem notícias a respeito, porque às vezes pode ainda não estar implantado, mas é porque eu realmente não sei como está atualmente. Ah, sim. E entrando já nessa parte, a outra pergunta é em relação aos aeroportos, por exemplo. Você teve que viajar aqui para São Paulo, né? E, enfim, como que funciona? Existe, enfim, assentos? Existe informação? Você se sente incluído? É uma coisa que evoluiu bastante com os anos, principalmente em estabelecimentos privados, na grande maioria dos tipos. Não apenas aeroportos, principalmente supermercados, onde normalmente você consegue perceber se eles estão mais antenados ou não, você vendo os símbolos que tem na fila prioritária. Porque normalmente você consegue encontrar aquela fita quebra-cabeça do autismo nelas atualmente. Eu não comento aqui, mas na época que saiu essa lei, a gente foi, exemplo, nos mercados da nossa cidade e tudo mais, e a gente foi comentando com eles que, eu não lembro se na época era uma municipal ou já era lei federal, falando a respeito disso, e daí a gente comentava, porque era aquela situação, a lei já tinha sido implantada e já estava em vigor. Só que não estava tendo fiscalização a respeito, então ninguém sabia. E a gente ia mais uma forma preventiva, a gente tinha montado um grupo para fazer isso, e a gente foi de forma preventiva em supermercados, em lojas de grande porte, notificando a respeito disso, porque eles poderiam não estar fiscalizando, mas a qualquer momento eles poderiam começar, e esses empreendimentos estariam fora dos acordos legais. Certo. Só que o mais importante disso é ter alguém para fazer como que eu posso dizer? É ter pessoal capacitado para receber essa pessoa. Porque normalmente, eu vou dizer pelo seguinte, eu, por exemplo, não necessariamente uso sempre fila prioritária. Normalmente, eu não vou dizer que é o objetivo disso, mas a visão a necessidade que eu vejo, por exemplo, da questão do autista necessitário, aquela fila prioritária, por exemplo, quando o grau é mais severo mesmo, onde aquela exposição ao ambiente público de vários filhos, essas coisas causam estresse, onde ele pode entrar numa situação de crise, ou mesmo com crianças autistas, que realmente é uma situação que eu acho que muitos pais já sabem como às vezes levar criança no supermercado é problemático. E levar uma criança que pode entrar numa crise por estar numa exposição dessas é pior ainda. Mas no que eu comento? A fila pode estar lá, mas os caixas estariam preparados para atender essa pessoa, os funcionários durante a loja, ou no caso do aeroporto mesmo, saberiam reconhecer que aquilo é uma situação de crise, não, vamos dizer assim, a gente vê casos na internet, nas notícias, sobre, às vezes, uma criança autista não vai falar que a criança entrou em crise, mas falar que a autista sofreu alguma violência física ou foi expulso de uma loja, coisa assim, por causa de comportamentos. E isso é um exemplo de não ter uma pessoa capacitada ou preparada para aquela situação. Às vezes eu não posso nem culpar esse profissional porque ele realmente não sabia e tem pessoas que são realmente muito difíceis de lidar. Recentemente eu tenho uma colega que trabalha com, não é hidroginástica, mas é uma fisioterapia adaptada dentro da água, que ela foi agredida pelo paciente dela autista, que tinha 14 anos, mas só que ele era relativamente grande, ela apanhou para ele, mesmo dentro de uma pessoa capacitada. Então, realmente eu consigo entender como algumas pessoas podem levar medidas mais drásticas por causa do comportamento de uma autista numa crise. Mas isso realmente é preparação. E nisso eu digo, realmente tem uma evolução. Hoje em dia a gente escuta muito mais. E só de você já ter a placa, aquilo também já é um ponto de conscientização. Porque tendo aquilo, a pessoa já começa a questionar por que temos aquilo. Algumas pessoas às vezes não vão gostar de ver aquilo. Às vezes vão achar, por que ele tem direito a isso? Mas já é um ponto de pensamento. A pessoa já está questionando a respeito daquilo. Aquilo já pode ser um motivo da pessoa procurar para tentar entender. E se aquilo funciona para o público, funciona também para quem está trabalhando lá. Eu queria te fazer uma pergunta em relação ao nosso país. Aliás, em relação ao mundo, né? Que o nosso país geralmente engatinha muito com muitas questões jurídicas, principalmente. Sobre esse treinamento das pessoas, enfim, em qualquer local de atendimento ao público, seja pessoalmente ou num atendimento por outras vias, seja internet ou telefone, você acredita
pessoalmente mesmo, que seria possível, mesmo que daqui 50 anos, seja possível criar uma lei que obrigue todas as empresas de todos os ramos do atendimento a treinarem seus funcionários para atender pessoas com necessidades especiais? Aí que está o grande negócio. Criar uma lei obrigando. Será que isso é o ideal? O ideal não seria isso ser uma coisa tão enraizada na cultura, onde a gente faça isso sem necessitar de uma lei? Isso, na verdade, é mais isso eu acho que dá para dizer que é mais até um desabafo, que o Brasil existe uma cultura de leis, a gente busca lei para tudo, a gente parece que acha que lei vai ser uma cura milagrosa para tudo. Eu acho que daqui a pouco vai ter gente querendo lei para criando lei proibindo a morte, porque só falta esse tipo falta a gente chegar nesse ponto. Difícil, às vezes a questão, eu ia falar, às vezes a questão não é uma lei, não adianta, a gente realmente a gente aprende às vezes no curso de direito, que tem pessoas, às vezes algumas leis não colam, às vezes por realmente não serem elaboradas, mas às vezes realmente por falta de cobrança. Existe uma questão, eu penso realmente que existe uma necessidade muito mais de mudança cultural do que mudança de lei. Seria uma questão educacional, né? Sim. Começar da base. Eu não falo nem de base educacional, mas base até familiar mesmo. Isso é uma coisa que temos que aprender. Né? Sim. Mas a questão da adaptação, às vezes a gente não precisaria tudo estar adaptado, porque é aquilo que eu posso dizer. Vamos dizer, é uma forma de massa crítica. Quando você chega em certa quantidade de pessoas que já têm consciência sobre aquilo, que já tem um preparo, as coisas já começam a própria visão sobre aquilo já muda. Mas antes de chegar nesse ponto, eu acho até importante. Nossa, agora eu esqueci o que eu ia falar. Pode continuar perguntando. Você estava falando em relação a uma base cultural, familiar, para que essas pessoas, enfim, reivindiquem eu lembrei essa... Eu pessoalmente acho que o ideal atualmente não seria nem a conscientização, às vezes, dessas áreas na parte às vezes, do comércio. Uma coisa interessante é fazer as pessoas procurarem cursos mesmo, não é nem cursos, profissões nessa área. Eu vou dar o exemplo no Paraná, por exemplo, que eu não sei como está atualmente, mas até uns anos atrás, o único lugar onde você tinha um curso de terapia ocupacional presencial era em Curitiba. Daí você pensa, eu moro numa cidade de 400 mil habitantes, onde falta profissional. Um profissional da área de terapia ocupacional, TOs, psiquiatras que trabalham relacionados a isso, recebem muito dinheiro pela falta de profissionais. E mesmo com eles recebendo bem, ainda tem muita gente que não consegue profissional. A gente tem uma clínica do autismo do município na cidade que tem uma fila de espera de 400 crianças, quase 500. Como falta. Sim. E realmente é falta de profissional. Simplesmente não abre o concurso e não tem procura. Isso numa cidade de 400 mil. Agora, imagina aquelas cidades que tem 10 mil, 15 mil. Sim, 20 com certeza. Eu já fiz palestra para essas cidades menores, eles ficam desesperados porque às vezes eles não têm nem psicólogo para atender a cidade. Realmente, a cidade, às vezes o município não consegue contratar um psicólogo para atender os colégios deles. Então, se eles não conseguem atender a população como um todo, como que a gente pode cobrar eles para conseguir atender uma pessoa com uma necessidade especial? Se a população nem se a população como um todo tem esse acesso. Precisa melhorar muito isso, né? Sobre as escolas, que tem uma lei, não tem? Sim. Que o autista ele tem direito a ter alguém na sala junto com ele? Eu não lembro se fala professor de apoio em específico, mas é necessário um profissional de apoio, sim. Ele tem esse direito. E independente, municipal, estadual, tanto privado quanto público é necessário. Eu não lembro se na lei específico fala que tem que ser um atendente específico para cada aluno, ou se, exemplo, em uma sala é necessário só um. Eu sou daquela pessoa que eu prefiro pensar na questão do bom senso, porque às vezes um profissional conseguiria atender vários autistas de grau 1, de grau leve, ao mesmo tempo que se fosse uma sala apenas de autistas severos, eu realmente imagino que seria necessário vários profissionais. Eu falo isso porque às vezes alguns pais eles querem que tenha um atendimento específico para ele, quando às vezes uma na sala já é o bastante mesmo. Depende muito do grau também nesse quesito. E às vezes nem do grau, às vezes depende da criança mesmo. Porque realmente crianças são crianças, cada uma tem um comportamento próprio mesmo, independente do diagnóstico. Porque se a gente for
colocar um diagnóstico para cada comportamento de criança, a gente vai ficar uma vida só escrevendo a respeito disso. Sim, entendi. Então, e justamente você, por ter tido o diagnóstico, né, um pouco mais tarde, você não teve esse acompanhamento na escola. E como que foi para você? Como que era a sua vida na escola? Né, se você se sentia à vontade para falar sobre isso. É um assunto para um podcast quase inteiro. Resumidamente. Não, sem problema. Como que era para você isso? Você sentia dificuldades, enfim, não sei, com determinados assuntos, com o ambiente? Determinados como assuntos que é pra realmente você? eu tinha, mas isso eu não sei se era relacionado ao autismo ou se era em relação à dificuldade pessoal minha. Porque até hoje, não me pergunte por que depois... Eu sei que você vai me fazer uma pergunta depois disso só de indignação. Mas eu sou aquela pessoa que tinha muita dificuldade com língua portuguesa e gramática. É mesmo? Agora você faz a pergunta óbvia. Por que eu fui escolher direito? Que tem muita coisa relacionada à língua. Ô, louco, muita coisa. Conta pra nós. Mas, voltando ainda na escola, antes de falar da questão do curso de direito, eu tinha muita sorte, eu não sei se era por causa do diagnóstico do TDAH, que daí eu tinha um acompanhamento médico com isso, ou se era realmente por facilidade, mas eu não era uma criança de ter muita dificuldade de notas baixas. Claro, português ou uma matéria ou outra, realmente às vezes dava uma escorregada, mas eu era uma criança nota 7 para cima na média. Tanto que na verdade o colégio era de média 7, então não tinha muito como ser menos que isso. Mas eu não posso dizer que eu era aquela criança que passava sempre, tipo assim, eu passava por recuperação, eu nunca reprovei, mas eu tive sim as minhas dificuldades. Mas ao mesmo tempo tinha matérias que eu não estudava, eu só prestava atenção na sala de aula e tirava uma das melhores notas da sala, dependendo da matéria. Então realmente era uma coisa mais... Mas eu também tinha uma questão que eu era aquela criança que eu via a escola com muita seriedade. Eu não sei se foi alguma coisa que implantaram na minha mente de tipo uma lavagem cerebral, coisa assim, mas eu estava lá para estudar. Eu tinha meus amigos, mas eu sabia me divertir na hora de divertir. Mas pra mim, dentro da sala de aula, eu tava lá pra estudar. Sempre presente, com a mente ali presente, sempre. Né? Tomando uma citalina pra prestar atenção, mas tava lá. E as amizades também eram bem tranquilas, se dava super bem. Eu tive poucas amizades, se for pensar. Eu não fui na verdade, também tive essa questão que até certa fase da minha vida eu não me via a necessidade de ter muitas pessoas ao meu redor. Via a necessidade, mas não tanto. E isso também viram uns outros aos assuntos, coisas, e eu fico me lembrando das vergonhas que eu passava na infância, mas ao mesmo tempo... Chegou um momento que eu via que eu necessitava amigos e eu não sabia me comunicar muito bem. Tipo, eu sabia comunicar, mas eu via que eu não tinha tantos amigos. Mas também nunca foi uma coisa que me afetou muito, assim. Eu consegui fazer umas amizades, eu encontrava pessoas que tinham gostos parecidos, interesses parecidos. E normalmente eu ficava junto com eles. Às vezes cansava ficar sempre com as mesmas pessoas, mas a gente, com os anos, sempre mudava uma pessoa ou outra do grupinho. Ai, que legal. Então você não tinha questões em socializar? Socialização assim, sempre tive. Eu tinha dificuldade, mas era aquele negócio. Eu tinha a questão dos meus hiperfocos, eu tinha meus gostos, e eu tinha muita dificuldade de conversar fora desses temas. E quando eu percebi que uma pessoa ou outra não gostava do que eu conversava, será que meus temas o que eu gosto não é uma coisa que o povo gosta de conversar? E até hoje, às vezes, eu fico meio pé atrás de conversar os meus gostos, porque simplesmente eu penso que o pessoal geralmente vai ter mais uma resposta negativa do que positiva. Eu prefiro mais escutar o outro do que falar de mim mesmo. Você ainda sente essa dificuldade de se abrir um pouco, né? Que hoje, pelo menos, eu percebo que eu tenho isso e pelo menos consigo trabalhar a respeito, mas sem o diagnóstico era mais difícil isso. A importância do diagnóstico, gente, como isso é importante e faz diferença na vida das pessoas, né? Da família, né? De quem tá na condição do transtorno. Gente, diagnóstico é tudo. Então, é muito importante, inclusive, a gente aproveitar esse espaço, essa comunicação, para falar sobre como a família deve estar atenta aos sinais, né? Como é importante buscar ajuda, buscar conhecimento, porque tem muita gente, a gente sabe que tem muita gente que fica na negativa, né? Sim. Por questão de dúvida, de medo, de não querer aceitar o que de fato ocorre, por não saber, tem infinitos motivos para as pessoas ficarem na negativa, né? Na negação, né? Então, como é importante o conhecimento das possibilidades que existem por trás de determinados comportamentos, né? Assim, já vou aproveitar aqui. Né? Conversar, levar, né? O profissional que tem que levar. Exato. Então, assim, já vou emendar uma pergunta que nem estava muito na pauta, mas que eu quero muito saber. Acho que a Elisa também. Antes de você fazer a pergunta, só lá no comentáriozinho.
o diagnóstico é importante. Mas médicos, por favor, sejam humanos na hora de dar esse diagnóstico. Que é aquele negócio. Eu não no caso do diagnóstico do autismo, mas, por exemplo, teve uma vez que eu tive que fazer uma cirurgia de canal no dente. E a dentista, eu lá chorando de dor e tudo mais, e a dentista me falando, é canal. Nossa. Com um sorrisinho no rosto. Só começou a cair umas lágrimas aqui com eu com a boca aberta lá, que eu ficava, eu vou te matar. Vontade de falar pra ela, minha filha, pra você é só, e pra mim, né? Vamos sentir o que o outro tá sentindo, não, né? a gente entende que essa área da saúde, como qualquer outras áreas, existem muitas questões, as pessoas estão sempre muito estressadas, todo mundo tem problemas, um monte de coisa, mas, né, o humanismo, ele precisa estar ali, é uma dificuldade. Eu entendo porque que não, às vezes não são tão humanos, mas é porque, querendo ou não, eles vivem no estresse diário e realmente são pessoas diferentes a cada segundo. Mas eu falo que nada justifica, porque eu já briguei com médica mesmo, porque eu tava com muita dor e ela não quis passar ultrassom pra saber a dor que eu tava, e eu até perguntei, quanto que você tá ganhando menos pra não passar esse ultrassom, sendo que eu estou precisando, já faz 2 semanas que eu tô indo e voltando, e você, cadê sua humanidade? Será que eu vou ter que te denunciar? Porque a tua humanidade tá 0, ninguém vem no hospital pra passear. E ela ainda ficou com raiva de mim. Aí quando eu falei que ia denunciar, ela passou. Você vê, eu precisei me humilhar, né, brigar para conseguir. Então tem muita coisa absurda. Olha, nesse tópico eu vou falar que eu, na verdade, não sei o que falar a respeito da saúde no Brasil. Porque, por exemplo, meu pai uma vez teve uma pneumonia em que ele foi num médico do particular que simplesmente falou, não, é só uma sinusite. Ai, que absurdo. Ele não quis nem fazer uma chapa do raio-x. Daí quando ele foi no público, que normalmente é onde o povo critica, ele foi lá, o cara nem questionou, fez o raio-x e viu que ele tá com uma pneumonia daquelas. Mas é o ser humano que atende, Sim, porque eu fui questão no de público, ser humano, não é questão de ser público ou privado. Sim. É uma questão de ser humano. Porque tem lugar que você vai que a médica, no primeiro que eu fui, falou, mas e o posto perto da sua casa? Você tem que ir lá. Eu falei, então, meu amor, eu vou lá, só que não tem vaga, né? Então, eu estou vindo aqui. Nossa, mas você tá com essa dor há tanto tempo e não... Eu falei, então, eu tô aqui justamente por isso, né? Justamente por isso, pode falar, não, eu vim gente? passear, vim no cinema. Um comentário que, na verdade, esse seria até interessante fazer um diagnóstico da mãe, depois você faz sua pergunta. Você pode fazer depois, desculpe te cortar. Tranquilo, tô aqui pra isso. Num caso mais parecido, mais nesse sentido, uma vez eu tive uma crise de dor que eu não lembro do que era na situação, e a gente foi no particular, que a gente tinha o plano, em que a gente já tinha o diagnóstico, que simplesmente a gente pediu sem prioritária e tudo mais, porque a gente tava muito mal e minha mãe precisava entrar junto comigo. Querendo ou não, eu já tinha mais de 18 anos, eles não iam deixar minha mãe entrar se não tivesse alguma justificativa. E a gente pediu preferencial por causa disso. Claro. Tinha só 2 números na nossa frente do preferencial. Nesse tempo deve ter passado uns 15 do convencional antes. Tipo, de pessoas que chegaram muito depois da gente, já passando e até ao ponto que a gente pegou um convencional e os 2 foram chamados ao mesmo tempo. Parecia que a pessoa não queria nos atender. E simplesmente começou umas perguntas, fazer uns questionamentos super ridículos na hora de, tipo, não foi o médico, foi a atendente da recepção mesmo. Fazendo coisas, perguntar, mas você não vai poder entrar tudo mais, mas ele é autista, ele precisa que eu entre porque que ele é autista. Eu falei, mas cadê a identificação que ele é autista? Ela já tinha entregue o carteirinho lá, tá na sua mão. Coisa, tipo, muito boba. Ela tava querendo inventar desculpa para as coisas, ao ponto que chegou um momento que ela perguntou, como que eu posso falar? Ele sabe escrever para poder assinar o nome dele aqui? Que absurdo isso. Minha mãe respondeu, ele é advogado. Nossa, que maravilha, amei. Ai, gente, olha, deu tapa com luva de... olha, não, mas a minha mãe já tava ficando agitada lá, as pessoas já tava indo ajudar ela, porque quem ficou pior foi ela, mas ela tava chorando lá de raiva da atendente. Não, mas fica, eu tô falando isso agora, mas na hora como eu sou mãe também, eu teria voado, desculpa, mas eu vou. Não, se eu não tivesse bem basiquinha. Se eu não tivesse morrendo de dor, se eu não tivesse morrendo de dor, teria sido eu que teria voado nela escutando isso. Não, e isso é um preconceito, porque, gente, por favor, né? A humanidade, o preconceito, tudo junto. É aquela pessoa como que tá lá só pra receber o salário, não tá lá pra trabalhar. Como que pode a pessoa trabalhar num lugar desse? Eu fico indignada a pessoa ser desse jeito. Eu também, gente. A empatia cabe em qualquer lugar, né? Sim. Vamos melhorar, né, gente? Pelo amor de Deus. Melhorem. Melhorem, né? Por favor, né? Porque depois não reclama quando a pessoa perder a paciência. Pois é. Posso fazer minha pergunta agora? Por favor, desculpa. Na verdade, eu ia fazer a pergunta, mas aí eu já desisti dela, eu já quero fazer outra. Bora. Porque aí eu me lembrei aqui do que você estava falando e que me chamou muito a atenção, que você já sabia que ia me chamar a atenção.
o fato de você ter cursado direito, Sim. principalmente por depois de ter passado, né, por dificuldades ali com a língua portuguesa e tudo mais. Então, por que o curso de direito e como que foi pra você fazer isso, mesmo enfrentando as dificuldades com a língua portuguesa, que eu vou te falar, porque a gente acha que, somos brasileiros, falamos português, então língua portuguesa, o que é língua portuguesa? Gente, eu sou uma mulher casada com um professor de português, que faz mestrado em linguística, e eu posso Como garantir você fala perto dele? que... Não, eu fiz 1 ano de letras. Deve Porque levar... dá medo de falar Eu perto fiz dele, 1 ano de não dá? letras só pra conversar com ele, não, mentira. Eu cursei letras por um Sofrer ano. bullying do marido. Não. Ai, gente, não, tadinho. Ele é gente boa, ele não. Não. Justamente, é o que eu já, inclusive, conversei até aqui outras vezes, né? O conhecimento da língua impede com que você cometa preconceitos linguísticos. Entendeu? Então, o fato de uma pessoa, talvez, cometer alguma. Me fugiu a palavra. O fato de uma pessoa corrigir a outra pela forma como ela fala, como ela escreve, isso é um preconceito linguístico. Não necessariamente que uma pessoa, né, se ela falou trouxe ao invés de trouxe, isso tem a ver com o lugar de onde ela veio, com a criação dela, com muitas outras condições. Então, se você é uma pessoa que estuda a língua portuguesa, você certamente sabe que isso não se faz, né? Então, eu não sofria fala bullying com meu tauba, marido. né? Tábua, daí fala tauba. E assim, existem Tem. muitas razões para as pessoas falarem, né, não usarem a norma culta da língua. Então, é isso. Eu Mas não- voltando. Eu não... Antes de responder a sua pergunta, eu falo... Tem algumas palavrinhas no português que às vezes eu escuto que eu fico... Ai, gente do céu, eu vou surtar se a pessoa repetir isso por muito tempo. Mas, não, eu, tipo, querendo ou não, coisa de Todes. autopoliciamento. Todes, assim. Acho que tá fofinho, todes. Problemas são outros, no caso, Eu mas entendi. eu tenho problemas de língua portuguesa e algumas outras coisas diferentes mesmo. Às vezes por forma de falar, mas o meu tipo de erro normalmente é quando a comunicação não dá certo. Ah, sim. Porque, por exemplo, eu não consigo conversar com meu irmão no celular, porque ele escreve mensagem, ele não forma frases. Ah, Ele escreve jura? palavra por palavra. Tipo assim, parece que ele escreve 2 palavras, envia e vai terminando fazendo outras. Daí eu fico, gente do céu, como que você aprendeu Gente, isso? eu faço isso. Aí... Meu olho tá até tremendo aqui, olha. Dá um close aqui, galera. Olha o olho tremendo. Eu manda faço mensagem isso, pra gente. Ele, não manda mensagem. Você me desculpa. Desculpa. Porque, se preocupa olha, eu não. vou te falar, eu vou que defender seu irmão aqui agora. Como é que é o nome dele? Meu irmão chama Eduardo, eu não desculpo ele por ele Tudo. ser meu irmão. Ó, Tudozinho. irmão, ele não desculpa Estamos você. juntos, porque eu também faço isso. Mas eu vou te falar que eu não sei por que isso acontece. Eu não sei, eu tenho a impressão de que, não sei, eu mando oi. Mania. Aí depois eu mando um tudo bem. Aí depois Fico eu louca falo, quando então eu alguém queria falar fala com você. oi pra mim, não já fala, oi, tudo bem, eu quero tal. Quando a pessoa fala oi, tudo bem, eu fico louca também, porque eu já quero que fala logo, não fica, ainda mais quando vai nos contratar pra algum trabalho, Sim. já fala logo, quando, né? Mas continuando Gente. continuando Você não, no tema amiga, pra te diferente. deixar mais tranquila. Ai, tá pra bom, gente- que agora eu fiquei. Ai, Depois eu eu me te senti dou muito um julgada. depois eu te dou um abraço. Ai, tá fica bom, calma, eu vou precisar, fica assim, Dudu, não. tô com você, hein, cara. É, Bom, vamos lá, voltando de ser- então. como eu tinha dito antes, eu não tinha tantas dificuldades em matérias. Eu sou aquela pessoa que eu comento que, olha, eu acho que quase qualquer curso que eu fosse fazer, quase qualquer faculdade, eu acho que eu não vou falar que eu tiraria de letra, mas eu faria e gostaria. Falaria, nossa, eu adorei esse curso. Tanto que eu tenho um amigo que é formado em geologia, geólogo, que teve vezes que eu ajudei ele em alguns projetos do curso dele. Eu ficava, gente, é legal isso, eu não me importo com isso. Legal. Eu achava divertido as coisas que eu via com ele. Mas, voltando no tema, era uma matéria... Tinha algumas... Como que eu posso dizer? Eu gostava bastante de questão... Como eu falei antes lá do direito administrativo, eu gosto bastante de questão de gestão pública, eu gosto da questão da administração de uma região, uma coisa assim. E eu achava, vamos dizer assim, como não tinha relações internacionais perto, eu pensei, acho que o curso de direito é o mais próximo pra mim. E basicamente foi o que eu tentei fazer mesmo. Eu Mas também- você já pensava nisso lá atrás? Assim, não, Quando isso- alguém já te perguntava Não. o famoso o que você quer ser quando crescer, não te passava pela cabeça Nada, não ser passava- advogado? Eu ficava, não tenho a mínima ideia do que eu quero ser. Tanto que uma outra coisa que eu pensei, concurso público seria interessante. Mas que com certeza o curso de direito ajuda muito na questão de quem quer ser concurseiro. Uhum. Mas, depois que eu descobri o diagnóstico, eu vi, gente, eu não tenho jeito pra ser concurseiro. Concurseiro. Primeiro porque daí quando eu fui fazer o exame da OAB, os cursinhos normalmente não tinham, para as matérias que eu fiz, não tinha turma presencial, então era só vídeo aula. Eu ficava, gente, eu não consigo aprender com isso. Eu agradeço com todas as minhas forças por eu ter me formado e ter entrado e passado no OAB antes da pandemia. Antes da pandemia, porque né? Nossa, imagina. é aprender
eu me condicionei a aprender em uma sala de aula. Eu não consigo aprender na frente de uma tela. E até fiz uma pós relacionada ao autismo nesse período, que eu tive meus sofrimentos, que parte da pós foi durante a pandemia, e realmente eu considero que eu tive umas perdas por não ter sido presencial, tanto que teve aula até que eu quase dormi no meio dela. Normal. A gente corta isso aqui, ó, pra ninguém ficar sabendo. Não, eles podem ficar sabendo sim. Eles têm que saber a gente meus tá aqui pra podres mostrar também. a realidade, não é mesmo? Mas continuando Tá a aqui pra mostrar pergunta, realidade. na parte lá do não ser concurseiro, a gente tem minhas suposições lá que meu pai talvez tenha algumas características dentro do espectro, e ele tinha sido chamado para fazer um cargo, e eu vi que ele, não que ele não estivesse fazendo direito, pelo contrário, ele estava fazendo muito bem, só que ele ficava muito indignado com umas coisas que ele via acontecendo, e eu via, gente, se eu vou ser aquela pessoa que vai ou ser passada a perna dentro de um cargo público, ou que vai ser usada para tudo que é tipo de maracutaia sem perceber, porque ao mesmo tempo que eu tenho uma dificuldade de ver malícia nos outros, eu vou ser aquela pessoa que não percebe se aquilo realmente é parte da gestão, ou se a pessoa que está fazendo do jeitinho dela e aquilo não estaria certo. E com certeza eu causaria o caos entre as pessoas, se às vezes o negócio está funcionando daquele jeito, mas eu quero que funcione a risca do negócio e às vezes não funciona. Eu ia ser aquela pessoa que daria problema com isso. Eu me agradeço por não ter feito faculdade pública até, porque, exemplo, na época que eu fiz teve greve, no ano que eu me formei, daí eu entrei para a faculdade, eu fiz numa particular, mas só que no mesmo ano teve uma greve que se eu tivesse ido para a pública da minha região, eu teria ficado uns meses sem estudar. E eu falava que se eu tivesse que ficar de greve, eu ia para a faculdade todo santo dia, e se os professores não fossem lá, eu ia até ele e puxava eles para me dar aula. Eu ia bater nos alunos que reclamassem, eu ia bater nos professores que quisessem greve. Eu ia ficar, gente, eu tô aqui, vocês vão ter que me dar aula. Cara, nem saber, venha. Você briga com seus direitos aí é com os políticos, não comigo. Arrasou. Não, mas não, é porque eu sou muito frustrado com essas coisas. Jura? Não, eu era aquela pessoa que eu via uma coisa, que eu não achasse certo dentro do colégio, eu ia pra direção, vou botar fogo nesse colégio, vocês não continuar fazendo isso, cara. Eles levavam na piada, mas Sim, eu era meio frustradinho, eu era meio cabeça quente com algumas coisas que aconteciam. Teve vários estados no Brasil que teve escolas que se recusaram a fazer a matrícula da criança ou adolescente no momento que soube que a pessoa tinha o autismo. E aí a gente quer saber o quê? Existe alguma lei? Sim. Para combater isso? Eu não lembro que é um se está no absurdo? próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência ou na conhecida Lei Berenice Piana, que o colégio não pode usar isso como argumento para... Normalmente, às vezes, até acontece que um colégio usa alguma outra desculpa para não aceitar a criança. Absurdo. Mas se ela usa e você fala, vai recusar porque ele é autista, sinto muito, existe até... Como não é medida que fala? Existem até penas, você não vai ser preso, mas vai existir questões de multas, e o coordenador do colégio pode até perder o cargo dependendo disso. Ele não pode recusar uma pessoa só por ser autista. Isso é discriminação. Que ótimo que tem essa lei, porque é um absurdo, né? Sim. A gente tá fazendo a pergunta, mas só de fazer a pergunta já... Não, a gente já... É como eu estava comentando antes. Se a gente tem a lei, é porque precisou dessa lei antes e quer dizer que isso estava acontecendo antes. E é triste, né? Precisar Sim. da lei para a pessoa respeitar outra pessoa. E eu, outro dia, conheci uma mãe também, que meu filho estuda numa escola muito, muito legal. Eu gosto muito de ir lá. Só que eu conheci uma mãe de um menino que ele tem o autismo, mas o que ele tem, pelo que ela falou, é um grau 3. E ele tem algumas coisas que ela já deixa tudo colocado, que ele gosta, como ele se sente, o barulho e várias outras coisas. E ela falou que ela teve que brigar e continue brigando diversas vezes lá, porque ela fala, aí uma coordenadora não passa para outra, e o menino fica nervoso, e aí depois ele fica meio assim, ela percebe que ele não tá bem, ele fala, filho, o que que é? Ele tem 15 anos. Aí ele, mãe, pode falar que a mãe, você sabe que a mãe faz tudo por você, porque você é um menino, ela fala, né, a mãe, né? Eu olhando pra minha mãe. É a mesma coisa, toda mãe, claro. E eu fiquei assim, sentindo a dor dela, porque quando ela falava assim pra mim, eu ficava falando, gente, como que pode a pessoa não ter aquela empatia, não, sabe, olhar e falar, gente, fazer o mínimo, né? Sim. E aí ela contando que ela tem que ficar brigando sempre, que ela sempre tem que ficar atrás, que ele tem um remédio, o horário das medicações, tudo certinho, ela já deixa tudo perfeito, mas vira e mexe ela tem que ir na escola. Quando é assim, como funciona? A pessoa pode entrar com processo também? Dependendo da situação, dependendo se for mostrado... É que assim,
querendo ou não, existe situações, exemplo, de erro humano, que daí é uma situação de, gente, não vamos entrar no processo porque a pessoa realmente deu um erro, deu um desleixo assim. Mas se um negócio é repetido, é aquele negócio, errou uma vez, errar é humano. Mas insistir no erro daí já é mais complicadinho, pra não falar de outro jeito. Daí, mostrando as intenções e tudo mais, realmente pode acontecer um processo civil relacionado a isso. Eu não vou falar em processo criminal, porque não vamos prender uma pessoa por causa de uma imprudência dessa também. Mas no mínimo, é uma demonstração de falta de profissionalismo, se não da instituição de ensino, dos profissionais que estão lá dentro. E considerando isso, quando a gente fala que... É que daí seria caso realmente de discriminação. Eu não posso dizer qual que seria o tipo legal específico de um processo desse, mas realmente é uma questão de discriminação. Quando a gente fala sobre a criança autista ter direito a um acompanhamento dentro da sala de aula, isso é providenciado pela escola? Como que funciona isso? O colégio que tem providencial, ele não pode cobrar de separado e nem pode fazer os outros terem, tipo assim, aumentar a mensalidade porque todo mundo vai ter que dividir o preço disso. Em teoria, ele não pode fazer isso. Certo. Mas na verdade um comentário, tanto naquela questão da carteirinha, que eu tinha falado, exemplo, de procurar no site da questão, mas vale nisso também, mas só que em outra secretaria. No caso lá, tem que ser a Secretaria de Pessoa com Deficiência, por exemplo, Secretaria da Saúde. Nesse caso, Secretaria da Educação. Caso você não consiga resolver no colégio, procure a Secretaria da Educação do seu município e entre em contato para ver o que eles vão fazer. Vamos dizer assim, vamos deixar para os processos civis e criminais como última alternativa. Primeiro vamos entrar as autoridades superiores ao pessoal do colégio para daí tentar fazer alguma coisa fora disso. Mas a gente pode então afirmar aqui que essa pessoa, para acompanhar a criança, ela precisa... É aquele negócio, você não pode exigir que eles façam coisas que eles não sabem que acontece. Aquele negócio, eles não... Do mesmo jeito que a gente aqui, nenhum ser humano que eu conheça sabe ler mentes, né? Eles não podem adivinhar que a criança é autista. Sim, mas a criança ali tendo um laudo, tudo bonitinho, sim, a escola é que tem que providenciar essa pessoa que vai acompanhar, certo? O meu primeiro trabalho, é um relato bem pessoal, o meu primeiro trabalho, aliás, segundo, com 17 anos, foi numa escola particular e como auxiliar de classe. E eu auxiliava uma turminha de primeiro ano. E assim, mas eu entrei lá como auxiliar de classe, mesmo não sendo da área, né? Eu não era pedagoga, eu já estava estudando teatro, enfim. Mas fui trabalhar e sempre gostei de criança, então eu me dava muito bem. E nessa turminha tinha uma criança que na época ela ainda não tinha o diagnóstico. Só que o dela, hoje, que a gente... Assim, isso já tem mais de 10 anos. Hoje a gente sabe, hoje eu sei, que ela certamente tinha o espectro autista nível 3. Praticamente, assim, 2 ou 3, assim, normalmente ela não, às vezes ela não conseguia... O grau severo, normalmente, é aquelas pessoas que normalmente nem conseguem falar, às vezes tem dificuldade até de se comunicar com outras pessoas, eu digo. Então, errata. Certamente não era Não, sim, eu entendo. Entendeu? Porque... Dava pra perceber as características. Não, total, inclusive, e aí o que eu falo é o seguinte, porque eu... Na verdade, como auxiliar de classe, deveria auxiliar todas as crianças, né? A auxiliar de classe, ela tá ali para trabalhar junto à professora. Ela é uma pedagoga, informação, geralmente é alguém que tá cursando pedagogia, precisa fazer estágio, né? E ela tá ali auxiliando a professora. Eu não fazia pedagogia, mas eu estava lá no lugar de auxiliar de classe. Só que a minha atenção era toda para essa criança. Então, eu só ficava com ela. E houve um despreparo tão grande da instituição, e pensando nisso hoje, como realmente precisa de alguém para ficar com ela, porque aí até as outras crianças eu também não conseguia fazer a minha parte como auxiliar de classe, porque eu precisava estar 100% com ela, e era uma coisa de não conseguir pegar no lápis. Ela tinha muita dificuldade motora, na fala ela não conseguia, muita coisa, até para andar tinha uma dificuldade. Então era bem severo. Era de fato, só que não tinha o diagnóstico por conta da negação. Existia uma dificuldade na família em relação à parte do pai que não aceitava, né? Era muito difícil para ele aceitar aquilo. Então, realmente o diagnóstico dela saiu depois de, acredito que mais ou menos uns 3 anos que ela já estava naquela escola. Eu já nem era mais auxiliar. Eu fiquei com ela 2 anos
Inclusive, ela era o amor da minha vida, assim, de verdade. Me apeguei de uma forma, assim, a gente, enfim, era uma filhinha. Foi um anjo na vida dela também. Foi, nossa, e ela na minha. né? Eu aprendi tanto, mas tanto. E assim, só que hoje eu vejo a necessidade do diagnóstico, a necessidade antes do diagnóstico da família entender a necessidade de você ter o diagnóstico, de ver que a criança precisa sim de ajuda, porque não era um grau assim, né, ou nível que você, né, não, acho que é fase, não, era visível, né? Então, assim, por isso eu tô comentando realmente quão necessário é uma pessoa acompanhar a criança dentro da sala de aula. Porque, gente, enfim. Meu Deus, quanta coisa eu posso comentar só dessa sua fala. Vou falando algumas super rapidão, porque é bastante coisa. Primeiro, meu irmão fez artes cênicas por uns períodos, então... Sério? Você comentou o Dudu? Dudu, acho que a gente é amigo, hein, cara? A gente se parece. Um beijo, Dudu. Mas ele sofreu bullying lá e dele parou, mas daí não vem o caso. O segundo... durante esse pós que eu tinha comentado, que eu tinha feito sobre transtorno de espectro autismo, vários profissionais da educação faziam, e realmente é uma coisa, nem o curso de pedagogia prepara para crianças especiais. Se prepara é uma coisa muito mais recente, porque é tão difícil para você quanto para eles, porque eles não sabem como lidar com uma pessoa fora, vamos dizer assim, do quadradinho do que você espera de uma criança de certas idades. Um comentário sobre o que você comentou. Na verdade, é uma parte mais técnica da parte da saúde, não do direito. Normalmente, todos nós passamos pelo que é chamado uma poda neuronal, que é uma adaptação, é basicamente uma poda que o nosso cérebro passa durante certas fases da nossa vida. Normalmente a primeira na faixa dos 3 anos, eu acho que a segunda na faixa dos 6, não lembro certinho, 7 anos, e outra na faixa dos 16. Tanto que existe, normalmente, quando pode acontecer de algumas crianças desenvolverem esquizofrenia dentro dessa terceira poda, por exemplo. Mas a questão a necessidade do acompanhamento tanto profissional adequado, especificamente nessas fases, pelo menos antes delas. Porque cada vez que você passa nessa, normalmente diminui muito, em uma forma mais legal de se falar, diminui a maleabilidade do cérebro, de aprender coisas novas, de conseguir se adaptar à realidade que ele vive. Então, às vezes pode acontecer até mesmo, exemplo, eu falo de um gatilho, de gatilho no sentido de temos um conhecido que, vamos dizer assim, tudo poderia dizer que hoje ele seria uma pessoa um autista no grau leve, no meu grau mais ou menos. Eu cheguei a conviver com essa pessoa quando eu era muito criancinha, que depois de um acidente de trânsito, vamos dizer assim, ele basicamente desenvolveu um autismo severo, mas realmente muito severo, até hoje ele não fala. Nossa. Mas isso foi um gatilho de uma situação de trauma dele. Que talvez, se ele tivesse um acompanhamento antes, mas também sendo da mesma geração que eu, seria muito difícil ele ter recebido o diagnóstico. Em que esses tipos de situação podem ser evitadas. Mas a questão é que, para mostrar a necessidade do acompanhamento nessas fases específicas, pelo menos nessa primeira e segunda infância e na adolescência. Que aí não se fizer, pelo que eu entendi que você falou... Para evitar que situações mais graves aconteçam. Que daí não fica mais grave, dependendo. Sim, porque o autismo, se você não é acompanhado, você pode regredir também. Tá. Tanto que eu até digo, minha mãe comenta que quando eu comecei a aprender a escrever, minha letra era bonitinha, e depois de um ano pro outro, quando foi ver, minha letra era ilegível. Eu tinha de tudo para virar médico com a letra que eu tinha. Que as letras são bem assim, né? Porque se fosse pra... Na verdade, hoje em dia eu uso a desculpa de eu escrevo muito pouco hoje em dia, então minha letra é ruim por causa disso, mas... Você digita? Até digitar eu sou lento nisso. Eu tenho uma dificuldade muito grande em questão de coordenação motora mesmo. Isso são coisas que podem ser trabalhadas. Isso são coisas que não só podem, mas devem ser trabalhadas desde cedo para evitar perdas no futuro. Ou para se ter uma perda menor. Porque um gatilho mesmo já pode engrenar uma situação muito mais grave mesmo. Tá certo. Eu acho que essa era a coisa mais importante que eu tinha pra falar nesse ponto. Não, e é super importante, porque você tocou num ponto que reforça aquilo que a gente já falou da importância do diagnóstico precoce. Por exemplo, você falou agora eu esqueci, desculpa, dos 3 anos, 6 anos. 3, 7 e 16. Mais ou menos, aquele negócio. Que não de pessoa a pessoa varia, mas essa é a média. Certo, por exemplo, essa criança que eu citei, eu a conheci, ela tinha 6 anos, ela ainda não tinha o laudo. Ela foi ter mesmo uns 3 anos quando depois. Ela tinha quase 10 anos. Ou seja, ela perdeu muitas oportunidades nesse tempo. Exatamente.
Então aí a gente vê, né, como poderia ter evitado algumas coisas que, né, enfim. Mas podemos pensar que você fez o seu máximo para ajudar essa criança no período que você ficou com ela. Eu fiz, gente, eu fiz e aprendi tanto. Nossa, acho que eu aprendi mais com ela do que ela comigo. De coração. Um outro comentário que é comentado, gente, você falando assim, que você tinha certeza que ela era. É uma coisa muito engraçada, porque quando você estuda sobre autismo, começa a conversar, entra vamos dizer assim, na comunidade autista, entre aspas, você começa a achar autismo em tudo. Chega a ser cômico, porque às vezes você vê uma pessoa que conviveu com você, ou você, exemplo, eu ajudava numa evangelização infantil, eu ajudava a cuidar das crianças. E tinha algumas que eu ficava, gente, não, ele precisa de um diagnóstico, porque só de lembrança você já conseguia perceber as características, tipo, uma seletividade muito grande na alimentação, uma rigidez emocional muito grande, uma dificuldade com lidar com o diferente. Nossa, tinha umas características que você via umas crianças que falavam, não, ele não tinha que estar aqui, ele tinha que estar numa clínica, basicamente. E no geral, a gente... Se você olhar, você já... Não, realmente, eu não vou falar só... É aquele negócio que também a gente tem que tomar cuidado com ele tem cara de autista, as coisas. Querendo ou não, é assim... Não é legal ficar falando. Eu, pessoalmente, quando vejo um autista mais severo, eu realmente eu falo, eu fico com a impressão de ter uma cara de autista. Mas isso é errado de se fazer, gente, não façam igual eu. Mas de certos comportamentos, quando você já está acostumado, você começa... quase receita de bolo. Que em mulher é mais difícil de diagnosticar. É mesmo? Tem isso? Por quê? Aí que tá. São vários fatores e a gente não sabe quanto de cada fator afeta nessa questão do diagnóstico. Primeiro, a dificuldade de diagnóstico, tanto que você escuta que cada vez o diagnóstico do autismo a porcentagem de autistas na sociedade é cada vez maior. Exemplo, daqui a pouco vai estar 30-1. E a cada 5 crianças, 5 autistas, 4 seriam meninos e 1 seria menino, por exemplo. Esse daí seria o último que eu escutei nesse ponto. Mas daí tem vários fatores que falam. Primeiro, a questão genética, que falam que... Existe até um exemplo que no podcast eu tinha apresentado, que é como se fosse um copo, onde as características do autismo, se fossem colocadas, normalmente se apresentaria o autismo quando ele transbordasse. É como se no menino, no homem, o copo fosse menor. Então ele transborda mais fácil. Mais fácil. Ao mesmo tempo, temos a questão social. Mulheres, pelo menos culturalmente, são mais acostumadas a ter uma cobrança maior da família. Então, normalmente já são mais trabalhadas pela própria família desde antes. Vamos dizer assim, só recebem o tratamento dentro de casa. Pelo menos isso nas gerações mais antigas. Mas também as mulheres têm uma facilidade de mascaramento, de conseguir copiar o que tem ao redor, muito maior do que a dos homens. E terceiro, a gente também pode falar da questão... como que eu posso falar? De certa forma, viés da medicina. Porque é aquela questão que a gente muitas vezes usa a criança, um homem branco, como o modelo base. Daí a gente esquece que, às vezes, até de cor para pessoa, já existe diferença em características que apresentam, não dentro do autismo, mas qualquer coisa na medicina. E, aparentemente, na mulher, o autismo se apresenta de uma forma um pouco diferente do que do homem. Mas só que, como na época era muito mais visível o autismo nos homens, e, basicamente, tudo que foi se estudado foi basicamente usando o modelo de um homem, basicamente uma criança. Na verdade, nem homem, realmente a gente pode falar de criança, porque até hoje em dia as pessoas esquecem que a autista cresce, vira adulto, vira idoso e tudo mais. Então, não é o caso nem disso. Simplesmente, não se tem tantos estudos a respeito de como que o autismo se apresenta nas mulheres. Não, vamos dizer assim, no geral, acreditamos que que é realmente bem semelhante, mas se levarmos em conta também a questão cultural, levar a questão biológica e tudo mais, realmente é mais difícil de fazer o diagnóstico na mulher. Tanto que, normalmente, em mulheres, existe bastante a questão do autodiagnóstico, delas mesmas procurarem o diagnóstico, isso já na fase adulta, quando conhecem a respeito sobre autismo. Que coisa, né? Mas também aquele negócio, normalmente às vezes é diagnosticado às vezes como, não vou dizer histeria, porque coisa de histeria é diagnóstico de 200 anos atrás. Mas a questão é diagnosticado como timidez ou como... na verdade eu não lembro os exemplos, porque... Eu já vou falar sobre fobia social. Fobia social fobia também. social, né? Às vezes existem esses diagnósticos diferentes que passam por várias coisas,
mas não esquecem de levantar a possibilidade do autismo. Mas também é como eu falei, do questão do viés. Ao mesmo tempo que são menos mulheres, às vezes a gente pensa, pera, mas ela é mulher, será que realmente pode ser autismo? Normalmente já é descartado com mais antecedência. Não vou dizer porque o profissional é um mau profissional ou por uma prática ruim, mas é aquela questão da rotina. Você não vê tanto em mulher, então você começa a deixar de acreditar que possa ser no caso dela. Então precisa melhorar isso também, né? Sim, com certeza. Bastante. E nossa, isso foi uma curiosidade, eu não sabia disso. É muita coisa envolvendo a questão feminina do autismo mesmo. Você vê que até nisso... O machismo tá gritando, né? Até Porque na minha boca já ficou aquilo. Loucura. Mas eu falo isso porque, querendo ou não, eu fiz uma explicação um pouco mais elaborada, porque isso é uma questão que às vezes você escuta só um ponto ou só outro. Às vezes a gente fala, você vai escutar às vezes uma pessoa falando que a mulher é subdiagnosticada porque o estudo é feito só com base no homem. E outra você escuta que mulher é subdiagnosticada por causa da questão genética. Você esquece de... Muitas pessoas às vezes colocam um ponto, mas esquece que existe discussão. Essa discussão é um pouco maior mesmo. E daí às vezes... É mais para criar uma conscientização a respeito disso mesmo. Porque realmente eu já vi pessoas muito inteligentes dentro do ramo, às vezes não falando dessa questão por inteiro mesmo. E eu, pessoalmente, às vezes fico confuso no sentido... eu recebo uma informação nova e eu fico, pera, eles estão falando como se fosse realmente só isso ou eles só estão estudando aquela parte? Questão, exemplo, da questão genética. Sim. Porque eu já escutei todos esses pontos, mas não necessariamente escutei todos esses pontos ao mesmo tempo. Eu, inclusive, já vi uma matéria na Cultura de um estudo internacional que eles testam os homens para tomar medicação, que infartaram e fizeram várias coisas, e não testam nada nas mulheres. Tinha um médico, que eu não lembro o nome, que ele tinha um consultório, né, que estava crescendo, que ele fazia os estudos com o corpo feminino, porque só tinha com o masculino, por isso que muita mulher passava mal, não fazia resultado, porque ele explicava que era muito diferente, e que falta muito isso ainda, porque testa tudo muito no homem e falta testar na mulher. Então eu fiquei assim, nossa, não sabia disso, aí eu assisti, muito interessante a matéria, e como precisa mudar isso. Isso é um ambiente na verdade, isso é um ambiente de estudo que dá pra dizer realmente muito novo. As pessoas, eu tenho a impressão que às vezes achavam, temos o homem branco como referencial e vamos usar eles como tudo. Eu até penso, gente, isso é tão automático pra eles que eu não posso considerar isso malícia. Eu acho que isso é uma coisa que ficou tão automatizado que ninguém parou pra pensar, pera, mas isso realmente funciona pra todo mundo ou isso é... Porque realmente tem uma coisa tipo, remédio pra dor de cabeça. Vamos usar uma pessoa... Você não espera que só porque o seu cor de cabelo é diferente que vai dar efeito diferente ou não. Não vou dizer que é só um viés da medicina, mas acho que é uma coisa que realmente começou só a ser estudada muito recentemente também. Sim. Acaba sendo uma cultura que já está há muito tempo. Ficou há tanto tempo enraizada que ninguém parou para pensar. E precisa melhorar. Eu falo para não pensar gente. que é só malícia também. Às vezes realmente é ignorância. Mas mesmo, tem essa cultura também que é aquela coisa. Mas é uma cultura que precisa ser com certeza, revisitada, com certeza. E assim, a gente tem várias perguntas, mas aqui a gente vai falando e tem tanta coisa que eu vou acabar fazendo uma outra pergunta aqui antes, que não tá aqui ainda, porque tá aqui no momento. Por favor. Porque a gente falando sobre essa questão do diagnóstico e de que você conhecendo, estudando sobre o autismo, você começa a meio que ver autismo em tudo, né? O que você estava falando. Com o alcance das redes sociais atualmente, tem se discutido muito isso na internet, né? Sobre autismo, sobre TDAH, sobre várias outras condições. E eu queria saber de você o que você acha, porque eu escuto muitas pessoas, vejo, né? Muita gente falando, porque hoje em dia tudo é autismo, tudo é TDAH. Pra mim a pessoa só não tem atenção mesmo. Pra mim só é mal educado. Isso me bate ali dentro de um jeito. Eu queria saber de você. Olha... Isso, quanto mais fundo você vai, mais difícil fica e não existe uma resposta só para isso. Por que eu falo isso? Vou falar, por exemplo, da questão no âmbito internacional infantil mesmo. TikTok, Instagram, Stories, tudo mais, está se criando uma cultura no ambiente internacional de autodiagnóstico em adolescentes, eles começam a ver influencers fazendo exemplo TIGS, eu vou dar o exemplo Tourette, mesmo autismo, TDAH, está realmente existindo tinham até criado um nome para uma condição relacionada a isso,
Porque tem pessoas, de certa forma, desenvolvendo falsos diagnósticos. Tipo assim, não que ela tenha aquilo, mas ela está repetindo tanto que ela vê influencers digitais fazendo, que ela está absorvendo aquilo como característica de personalidade. Tiques, por exemplo, questão de síndrome de Tourette, por exemplo, que os que eu mais vejo acontecer. Eu vejo bastante também. E simplesmente, isso é uma questão que está ficando tão grande que existe pesquisas científicas a respeito disso. Então eu fico, realmente, de certa forma, dá para falar. Virou modinha. Diagnósticos, de certa forma, virou modinha. E eu falo isso porque o autodiagnóstico é uma coisa perigosa, principalmente adolescente, porque adolescente está naquela flor dos hormônios que qualquer coisa é o fim do mundo para ele. Exatamente. Então eu falo, porque é uma coisa muito perigosa de se fazer, não apenas só o autodiagnóstico, mas TikTok como desse jeito, realmente, eu fico com muito medo do que esse povo anda assistindo. Mas numa questão mais profissional, eu vou falar, na verdade, não é uma questão mais profissional, mas pelo outro lado, tipo assim, vamos dizer, completo outro lado dessa visão, eu falo, por exemplo, do CID-11, do DSM-5, que facilitaram o diagnóstico, vamos dizer assim. A forma que era caracterizada, exemplo, quando eu fui diagnosticado como síndrome de Asperger, que é basicamente autismo, mas só que era uma classificação separada dentro, acho que do DSM-4 e do CID-10, por exemplo. Só que não existe mais. Hoje em dia é transtorno do espectro autista leve, moderado, severo. Não existe. Várias coisas foram englobadas dentro do diagnóstico. E com o tempo, o trabalho de se fazer esse diagnóstico foi melhorado. Vamos dizer, o know-how de como se diagnosticar melhorou. Eu não posso dizer que é apenas o que está escrito que mudou desde aquela época. Só que as pessoas foram melhorando a forma delas de serem elas mesmas se autodiagnosticar na questão a quantidade de informação que é disponível hoje na internet. Querendo ou não, eu falei dessa questão do TikTok. Mas eu, pessoalmente, eu não vou contar essa história aqui por inteiro, mas eu fui diagnosticado tanto por uma psiquiatra e minha mãe, sem eu saber, ao mesmo tempo que eu me autodiagnostiquei por coisas que apareceram na minha vida, desde notícias até filmes que eu assisti relacionados ao tema. Então, isso até tinha criado uma situação cômica, que eu falo que é cômica, porque eu acho muito engraçado eu ter me autodiagnosticado quanto eu estava sendo diagnosticado. Mas, se essas informações não tivessem espalhadas por aí, eu não teria feito esse meu lado. Principalmente eu só teria o diagnóstico clínico e eu não saberia nem por que eu fiz esse diagnóstico, talvez. Então eu digo que uma pessoa que consegue se autoconhecer bem e ver informações na internet sobre ela consegue se relatar, ela consegue se perceber daquilo, isso facilita o diagnóstico. Realmente, a facilidade de acesso às informações mudou isso muito. Claro que isso até, de certa forma, até dificulta, porque vai ter um monte de gente que acha que tem um diagnóstico e às vezes não tem, porque às vezes não conhece a história por inteiro. Então eu digo que foi o que eu falei no começo. É uma situação difícil de responder com uma única frase, por exemplo, porque realmente existem tanto diagnósticos demais por causa de algumas questões, mas algumas coisas não é que se está se diagnosticando muito, é que está tendo menos pessoas deixando de não ser diagnosticado. Eu falo isso pela quantidade de adultos que estão sendo diagnosticados, que em teoria já têm o diagnóstico, ou se fosse hoje em dia seriam diagnosticados como criança, não como adultos. Sim, entendo. Essas pessoas conseguirem um diagnóstico já prova que a forma de se diagnosticar foi mudada. Foi facilitada. Melhor, no caso, exatamente. Facilitada. Talvez não esteja ideal, porque ainda é aquele negócio, o pecar pelo excesso. Às vezes, olha, vai ter pessoas que vão ser diagnosticadas mesmo no tempo, às vezes até por questões legais, porque, exemplo, tem um colega meu de advogado que o filho, não que ele não seja autista, mas não é o diagnóstico, vamos dizer assim, principal. Ele tem uma outra comorbidade, uma outra questão, que daí se colocou o autismo como comorbidade. Mas nos laudos ele coloca como autista para ter direito aos apoios, exemplo, apoio na escola, todas as questões ele ter o suporte que se fosse o outro diagnóstico ele não teria. Então existe tanto uma questão legal nisso, mas existe uma questão de conhecimento. A gente está naquela fase a gente está conhecendo muito a respeito daquilo. Eu querendo numa explosão. De certa forma dá para falar que o autismo virou uma coisa popular. É uma coisa que está na mídia o tempo todo. Mas isso vai dar uma esfriada depois. Então a gente não pode dizer que
Eu acho que isso é uma coisa mais momentânea, mas só que depois disso vai ser uma situação mais cristalizada, uma questão mais, como que eu posso dizer, madura. Onde pessoas não vão querer fazer aquilo só por ser popular mais, mas ao mesmo tempo vai se espalhado o conhecimento para aquele diagnóstico ser feito de forma adequada em pessoas que realmente precisam. Precisam de verdade. Nossa, incrível, tá respondido. Eu acho que Muito deu pra entender seu ponto de vista em relação a isso e eu concordo totalmente. Pelo menos é meu ponto de vista mais pessoal mesmo. Sim, mas eu concordo muito, porque realmente é importante ter, né, na mídia tudo isso, as pessoas precisam entender, precisam aprender, isso precisa circular, só que isso precisa ser feito com responsabilidade. Sim. E não é todo mundo, não é todo adolescente, toda criança que tem acesso à internet, às redes sociais, que tem alguém fiscalizando pra ver o que ela tá acessando. E realmente esses comportamentos de querer ter aquele, sei lá, como você falou, um tique, alguma coisa, porque tá na moda, gente, isso é muito perigoso, né? Eu não sei se é possível alguém desenvolver o autismo porque tá ali reproduzindo, eu não sei isso, mas eu acredito que prejudicar essa criança, certamente, isso vai prejudicar. De certa forma também prejudica, vamos dizer assim, o movimento, né? Porque Exatamente. as pessoas começam a levar aquilo como piada. Exatamente. Falando de diagnóstico, então, a gente vai falar sobre planos de saúde. Porque em relação a alguns planos de saúde, a gente sabe que alguns casos, né, aconteceu, né, de alguns planos colocarem limites quanto ao número de terapias, né, para autismo. E aí a gente queria saber o que você sabe sobre essa situação, se isso chegou até você, e inclusive casos que devido a essa limitação no atendimento do plano de saúde, a pessoa acabou ingressando com uma ação judicial. Então, já existe alguma lei para que isso, né, seja analisado de forma mais profunda, para que essa pessoa recorra de algum jeito? O que você sabe sobre isso para falar pra gente? Eu não lembro exatamente como tá, mas isso é uma coisa que eu acredito que nem precisa de lei em específico, porque isso é gerenciado pelo rol da ANS mesmo. Existe um rol específico para isso. Mas, pelo que eu me lembro, eles não podem limitar a quantidade de sessões, mas eles podem cobrar com participação. Que é aquela questão que daí você tem que pagar um certo valor a partir de certa quantidade de sessões, eles podem te cobrar parte do valor da sessão de você. Certo. Mas limitar... Realmente existe processo disso. Eu acho que, se eu lembro bem, eu tive processo relacionado a isso também. Eu vejo como não podendo. Você não pode fazer esse tipo de limitação. Certo, e você acredita que já existe então uma lei para... Eu não vou lembrar se existe uma lei falando não pode ter limitação, tipo, falando explicitamente assim. Existem interpretações legais, que a gente não pode falar que... É aquele negócio, na lei no Brasil não é só o que está escrito, é o que está na cabeça tanto dos juízes, porque não, às vezes é uma questão às vezes só interpretativa. E sim, eu imagino que existem interpretações, existem julgados bastante para falar que não se pode fazer esse tipo de limitação. Você conhece algum caso de que precisou ocorrer uma intervenção judicial por conta de atendimento e de tratamento para autista, alguma coisa do tipo? Ou você já teve que passar por alguma situação em que precisou recorrer à justiça por conta, né, de algum... Não necessariamente só plano de saúde, mas de questão de acolhimento, de inclusão? Para contar pra gente, enfim, um exemplo. Hoje em dia, cada vez está ficando mais incomum esse tipo de processo, principalmente porque os planos de saúde estão percebendo que fica mais barato eles conseguirem atender do que depois pagar todo esse tipo de processos mesmo. No caso, é mais comum ver a questão a situação mais comum que se tinha, mas isso mudou recentemente, era a questão de algum tipo de procedimento, algum tipo de terapia não ser coberta pelo rol da ANS. Então, o plano de saúde não era obrigado a fornecer. Mas isso mudou, que você não necessariamente não teve isso, mas é toda uma decisão a respeito de se o rol da ANS é um rol taxativo ou exemplificativo, se só vale o que está escrito explicitamente lá, ou se aquilo seriam só exemplos dos tratamentos que eles são obrigados a cumprir. Isso ainda vai dar um rolo muito grande lá para frente, não se preocupem. Mas eles tinham recentemente teve uma mudança legal falando que o rol era realmente só exemplificativo, eu não lembro como que está essa lei atualmente. Mas isso vai dar ainda muito problema, vai ter muito plano de saúde brigando em forma contrária, falando que tem tipos de procedimentos que eles não são obrigados a cobrar. Então eu não posso dar uma resposta concreta nesse sentido, além de dizer que atualmente eles não podem limitar os tipos de processos também. Em teoria seria o que o médico responsável indicou como tratamento.
De plano de saúde também, qual o prazo de carência que tem? Aí que tá. Existe dentro da lei isso sim. Mas não existe um prazo específico para autista. O negócio é, você não pode dar um prazo específico. Você não pode fazer um prazo maior, você não pode fazer um prazo diferente por ser autista. Ele tem que seguir o prazo de carência habitual no plano de saúde. É o habitual Se mesmo. eu lembro bem, eu acho que é 2 anos, né? Não lembro exatamente porque... Ah, sim. Então é isso. Não Mas pode assim, ser é pra todo mundo, no caso, né? Tem que ser o habitual os que ele falou, né? Eu acredito que existem situações de exceção onde o prazo pode ser maior e tudo mais. Eu não lembro se, por exemplo, idoso, a carência é maior. Uhum. Mas autista você não pode exigir um prazo maior de carência. Entendi. Perfeito. E eu queria aproveitar para falar assim, não do plano de saúde, mas falar do SUS. Por exemplo, tem aquela mãe que ela está desconfiando pelas maneiras, pelo que ela vem pesquisando, com seriedade, com respeito sobre o autismo, é claro, sem modinha, e ela percebe que o filho tem os trejeitos, a filha tem a maneira, né? E aí ela vai lá no SUS, na consulta, só que ela não consegue esse médico que dê essa atenção, que fala que, ó, eu vou acionar, né, a equipe, vou fazer aquela reunião, só que a mãe já está há algum tempo tentando e a médica do posto lá de saúde nunca chega e ajuda essa mãe que está desse jeito. Como que funciona nisso? Tem uma ouvidoria? O que a mãe pode fazer se ela tenta e não consegue? Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde... Mas o que ela precisa fazer primeiro daí? Ela chega e vai pessoalmente? Eu não vou dizer que seu caso é muito geral, coisa assim. Mas é que normalmente o SUS tem que fazer os atendimentos. Normalmente você tem que ir indo aos poucos, você tem que ir subindo os graus na questão realmente primeiro administrativa, porque se realmente tiver um problema, é que tem aquela mesma coisa que você falou antes, às vezes, infelizmente, às vezes o SUS não é tão ágil quanto a gente gostaria que fosse. Então, realmente, às vezes a situação realmente de lentidão deles, às vezes realmente não existe vaga, como por exemplo eu comentei da clínica que tem na minha cidade, que tem uma fila de espera de 400, que se você for pensar, muitas dessas crianças não vão conseguir um atendimento num tempo hábil. Infelizmente. Então, basicamente, elas têm que seguir no setor privado. Mas isso na verdade é uma pergunta que eu acho que eu tenho mais dificuldade de responder. Porque eu tenho menos situações. Mas é válido até se a lentidão for muito grande. E nenhum dos meios que eu comentei, como por exemplo a Secretaria de Saúde do município, o Ministério da Saúde, se nada resolver, realmente eu acho que é válido até um processo. Porque nesse caso inicialmente administrativo para depois um processo civil. Porque nesse caso passou com a médica. Só que a médica fala que vai ver, ela nunca vê de fato. Sabe quando se olha e pensa assim, acho que na cabeça dela, olha, isso é uma não questão tem nada, é administrativa. coisa da mãe, sabe mais ou menos isso? Não tem nada disso que a mãe está falando. Só que a mãe sente, a mãe sabe. Se ela tiver condições, eu falaria para procurar também outros médicos fora do sistema, porque não é aquele negócio, sempre procure uma segunda opinião. A questão é essa da condição que a pessoa Sim. não tem, né? A maioria das vezes, por isso a pergunta. Não, eu entendo exatamente isso, porque, por exemplo, se normalmente ela já tem dificuldade para pagar um particular, possivelmente ela vai ter dificuldade até para um processo mesmo. Então eu falaria, acho que é possível até o Ministério Público nesse caso, porque ver o que outras mães falam a respeito, se essa profissional... Eu não vou falar pra gente fazer um stalking na profissional, sim, mas ver qual que é a opinião das pessoas a respeito disso. Se ela realmente nunca diagnostica ninguém, ou se realmente... Porque às vezes pode... Eu não vou dizer que nesse seu exemplo, mas é porque realmente às vezes pessoas que são paranoicas e acham que qualquer coisa é um sinal. Eu vou falar pra minha mãe, vou falar o que falava pra minha mãe. Porque minha mãe eu fui o primeiro filho da minha mãe de primeira viagem, então ela ficava preocupada com tudo. Não sem justificativa, porque realmente eu era o estranhão que veio com tudo que é os problemas da vida, mas mesmo assim, mães são mães, mas são preocupadas com tudo. Eu não vou dizer que todo caso vai levar, vamos dizer assim, se ela realmente pode, a criança realmente pode ter as características, mas por isso que a gente procura um profissional. Sim. Querendo ou não, ela não é habilitada para dar um diagnóstico. Mas daí é a dificuldade, porque a pessoa se sente, né, não, sim, por isso que eu falo, frustrada de não ter esse apoio. Não, exatamente por isso que eu falo de primeiro procurar os meios administrativos, procurar às vezes dentro da própria
vamos dizer assim, se ela estava no posto de saúde, procurar os superiores, encarregado do posto de saúde. Importante Depois é não Secretaria desistir. Exatamente, tentar todos os meios possíveis. Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde. Às vezes até tentar pedir não numa cidade como São Paulo, mas pedir para um vereador tentar ajudar financeiramente. Isso também. É aquele negócio, às vezes a ajuda tem que ser comunitária. Às vezes se você não consegue com o público, às vezes você tem que tentar com a sociedade. Tentar qualquer meio que for possível, nem que seja pedindo, não para um apoio financeiro, mas às vezes tentar ver se alguém consegue contato com algum psiquiatra, algum profissional que possa fazer de forma solidária, fazer pro bono, Explicar esse a atendimento. situação. Não, fazer um atendimento pro bono, por exemplo. Pro Às vezes bono é um são- atendimento como? Esse Um pro atendimento bono? gratuito. Ah, é Fazendo, gratuito. é que assim, eu falo pro bono porque eu, às vezes já tive que fazer atendimento pro bono. Que era tipo, eu não recebia nada no processo que eu tava fazendo. Mas eu comento porque existem pessoas que fazem esse tipo de tratamento, que às vezes profissionais que às vezes reservam certa quantidade de atendimentos que vão fazer para a sociedade, de pessoas que não conseguem atender. Isso é uma questão, às vezes, que eu não falo nem que é uma questão legal, às vezes é uma questão de como vivemos numa sociedade, se a gente consegue ajudar as pessoas que estão nos ajudando, mas também se a gente sabe procurar as pessoas certas. Por exemplo, não adianta uma mãe querer que o governo faça tudo, mas também não sabe como fazer, porque a gente já sofreu, por exemplo, que mães que só sabiam reclamar, mas não, às vezes estavam reclamando o quanto deixavam a criança em casa e não fazendo nada também. Não sabiam como ajudar a pessoa. Eu falo nisso porque se ela saber com quem procurar ajuda, às vezes ela nem precisa ir para os meios jurídicos mesmo. Essa resolução pode... Como que eu posso dizer? Esse problema pode ser resolvido de uma forma mais rápida, porque querendo ou não, a gente sabe que a justiça é lenta. Exatamente. No sentido de qualquer tipo de tratamento, qualquer processo judicial, você não vai terminar em menos de um ano. Mas que ótimo ouvir você falando, ele Sim. falando, na verdade, que é a mãe que está em casa, a pessoa, o cuidador, né, da criança, enfim, da pessoa já vai ficar mais tranquilo, Porque é mais um caso tranquila. hipotético, mas a gente tem que pensar que esse caso hipotético seria no mundo real. E a gente... Sim. É aquele negócio, nem que seja, faça um pedido nas redes sociais, vê se alguém seja caridoso, coisa assim. Às vezes uma coisa assim já é o bastante também. Porque vai aparecer aquela pessoa, vai aparecer aquela solução, Sim. né? A pessoa não desista, que vai dar tudo certo. E é isso, né? Mas É para maravilhoso. além disso, Sim. o governo, o que uma mãe que já recebeu o diagnóstico ali da criança, mas é uma pessoa financeiramente muito vulnerável, né? Que tem, enfim, não tem condição alguma e conhecimento também falta bastante em relação à condição daquela criança. O que ela pode saber? Por exemplo, aqui a gente vamos supor que a gente tá falando diretamente com essa pessoa. Agora, o que a gente pode falar para ela que ela tem de direitos em relação, né, a esse auxílio, a esse cuidado do governo com essa criança, para tratamentos, para informação? O que a gente pode dizer para ela? Onde ela busca a primeira ajuda? A primeira ajuda, pelo menos nessa questão de saúde, realmente seria os postos de saúde mais próximos, ou o postinho da sua região, Secretaria de Saúde, procurar as pessoas que seriam encarregadas em passar esse tipo de informação. Nem que seja realmente só a primeira atendente perguntando quais são os seus direitos e quais buscar. Nesse caso não seja, busque como que fugiu o nome agora? Normalmente serão aqueles juizados especiais, que normalmente são gratuitos, buscando informações a respeito disso, porque querendo ou não, às vezes, situações realmente específicas que eu não vou lembrar de cabeça, às vezes existem direitos que eu não... acho que nenhum advogado vai conseguir lembrar todos os direitos que se tem. Sim. Então a pessoa precisa buscar uma pessoa que seja relacionada àquilo que ela está procurando. Defensoria Pública. Defensoria Pública. E essa mãe, futuramente, enfim, conseguindo esse auxílio e tudo mais, até financeiramente, ela tem direito a receber algum auxílio? Isso entra no já como BPC, você fala, quando você aumenta, eu imagino que a gente está indo para a questão do BPC. Que, exemplo, o BPC é o benefício de prestação continuada, como a sigla fala, é uma questão do INSS, mas é uma coisa que às vezes a pessoa pensa, ele é um autista, então ele vai ter direito ao BPC. Alguns falam, tem gente até que comenta aposenta ele porque ele é autista, coisa assim, achando que só por ser autista, só por ser deficiente, tem direito a ser aposentado e viver disso. Não é o caso. Mas no BPC, por exemplo, é uma situação que não basta apenas não é apenas para pessoas com deficiência, existe também para idosos, em que você recebe o valor de um salário mínimo
quando você, além de ter essa característica, você é uma pessoa, como que eu posso dizer? De uma vulnerabilidade financeira muito grande. Não apenas você, mas o seu núcleo familiar. Certo. Tanto que um dos requisitos é a questão financeira, basicamente o requisito principal disso. Uhum. Eu não sei como está atualmente, não lembro se está um quarto. Se eu lembro bem, você tem que... vamos fazer pela conta. Você tem que somar a quantidade de pessoas que tem na sua casa e dividir o valor do salário mínimo pela quantidade de pessoas da sua casa. Se o valor for maior do que 1/4 do salário mínimo, você já não tem esse direito. Você pode até tentar entrar na justiça, se for uma diferença muito ínfima no negócio, você pode até tentar entrar com um recurso, mas no geral seria essa situação. Existem algumas questões de medicamentos, alguns gastos contínuos que você pode abater desse valor, mas normalmente são pessoas que se você for ver na caneta, são pessoas que a renda realmente é muito baixa. E normalmente isso não ajuda tantas pessoas quanto se imagina, exatamente por isso, porque sua renda tem que ser... Você basicamente está com dificuldade até para se alimentar no dia a dia. Sim, e o que a gente sabe que acontece muito, né? Principalmente de alguns anos para cá, em que o Brasil voltou para o mapa da fome, então a gente sabe que existem certamente muitas famílias que possivelmente têm sim crianças, jovens, adultos, idosos, por que não, no espectro autista, e que precisa de tratamento, precisa de auxílio, né? E às vezes nessas questões o BPC não vai nem ajudar na questão dos tratamentos. O BPC vai ajudar essa pessoa a sobreviver mesmo. Sim, com certeza. E é um valor de um salário mínimo, mas um salário mínimo para quem, na média, tipo, somando todo mundo em casa, não dá um salário mínimo de renda, então... Já é alguma coisa, e se é direito, a gente precisa, né, daí ir para atrás. O tratamento, aí já como que... Daí não tem essa ajuda financeira. Não, daí ela vai ter que tentar realmente pelo sistema público. SUS, né? Tá certo. Bom, você... conhece, isso já é uma pergunta mais pessoal do seu ciclo de amizades e tudo mais. Você conhece muitas pessoas que têm espectro autista? Você tem muitos colegas, assim, e que trabalham de carteira assinada, por exemplo? Como que funciona? Eu não conheço muitos não, gente. Não? Eu conheci o quê? Uns 2, 3, talvez 4 no máximo. Acho que o meio é bem difícil para eles, tem muito... Como funciona? Conheço alguns preconceito Na verdade não é isso. Alguns, tem bastante questão de alguns não procurarem. Às vezes questão familiar mesmo, os pais às vezes protegem demais, daí não dão oportunidade deles se desenvolverem. Outros realmente têm dificuldade de se adaptar ao ambiente de trabalho. E realmente existe a questão de, ao mesmo tempo que para várias empresas maiores é interessante eles são obrigados a cumprir a cota de vagas de pessoas com deficiência, às vezes eles não vão ser tratados da melhor forma possível, não necessariamente por seus superiores, mas por outras pessoas que trabalham junto com eles. Teve uma conhecida minha, uma colega minha, que os colegas de trabalho queriam que ela agisse como um autista estereótipo porque ela estava lá como vaga de pessoa com deficiência. Como assim? Que ela... Tipo, queria que ela te fizesse Eu esqueci a palavra que você tinha falado, do exemplo. Fazer essas características do autismo, basicamente seu estereótipo de um autista lá dentro. Gente! Era basicamente isso. Elas questionavam falavam que ela não era autista porque ela não apresentava as características. Então a pessoa ela tem que não apresentava o trejeito de um autista. Sim. Pra que ela mereça aquela vaga direcionada pra... gente, é sério? Isso. E tem isso em muito lugar, eu vejo isso em muito lugar, mas eu tenho uma mãe que eu sigo no Face, tudo, e eu vejo ela postando, a filha dela tem 9 anos, e aí, mas sua filha nem parece que tem autismo. Aí ela fala, gente, aí ela fala um monte no Face, fica estressadíssima, fala, não é assim, vocês acham que a pessoa que tem autismo, ela tem que ser como? Fala aí pra mim. É complicado, é muito né? casos, assim. Existe isenção de IPTU para quem é autista? Caso sim, poderia dizer qual o procedimento? Eu não vou saber do procedimento, mas como que eu posso dizer isso de uma forma mais não sendo complicada? É uma lei municipal. E tem muito município no Brasil. E pelo menos no município onde eu moro não possui lei a respeito disso. Não sei a questão aqui de São Paulo, considerando o tamanho da cidade, às vezes é até possível que tenha. Mas normalmente quando você procura sobre isenção de IPTU, normalmente você encontra mais idosos recebendo algum tipo de isenção de IPTU, coisa nesse sentido, mas não custa você procurar a prefeitura do seu município, procurar pelo próprio site mesmo, vendo se existe o seu direito na cidade onde você mora. Porque, querendo ou não, de cidade para cidade, pode sim existir.
Tem essa diferença, né? Mas aí, nesse caso, como o procedimento possivelmente vai mudar de lugar para lugar, eu recomendo você buscar os encarregados disso na sua cidade. Nem que seja realmente só o site da sua prefeitura, que é possível que tenha informações a respeito. Show. E eu queria fazer uma pergunta para ele, que eu estava pensando sobre, passou, né, que a gente falou tanto, né? Que é uma pergunta assim, para sair um pouquinho desse assunto técnico, tá? Sem Com todo problemas. respeito, é claro, né? Porque a Rafa sabe o que eu falo, o André também, né? Que eu gosto sempre de a perguntar Elisa, da ela parte é pessoal da pessoa. a entrevistadora que faz aquelas respeito. perguntas mais... Acho que eu sou um pouquinho da fofoca nessa hora, Ela é né? fofoca, porque Pode Freitas também é fofoca, né, gente? Aqui é Você informação, tá com aqui é vergonha lá, descontração, mulher. mas aqui é fofoca. Viu? Também, saudável, né? Sem cuidar da vida alheia, uma coisa Imagina saudável. que- Não, eu não sou cuidadora da vida alheia, imagina, mulher. Brincando, É porque quem tá te vendo, né? Falou, ó, um gatinho, né? E aí, tá Ah, solteiro, com essa conta um minha pouquinho voz pra aqui, como não. que é. É essa curiosidade, né? Como que é? Você tá namorando, tá solteiro? Como funciona quando você tá em um Eu sou um relacionamento? desastre com isso. Jura, por quê? Nunca namorei. É? Sou aquela pessoa que ficava interessada na pessoa, mas ficava com medo de se aproximar e não sabia como reagir. Mas daí todo mundo percebia que eu parecia um bobão, porque eu não conseguia parar de olhar pra pessoa. Ai, que Ah, lindo. mas eu acho fofo. Ah, mas Fofinho. eu parecia um stalker de tanto que eu falava com as pessoas, era complicado. Jura? Eu não sabia, quando normalmente eu gosto de uma pessoa, eu fico no completo manual. Eu Jura? esqueço como conversa. Eu basicamente tenho que raciocinar cada palavra que eu vou falar, porque eu tenho dificuldade de conversar. Você fica nervoso? Fica assim, na nervoso. hora? Ah, Não é gente, nem nervoso, eu fico desesperado. Tem que dar Mas esse ao mesmo corte. tempo- Não é nem nervoso, eu fico desesperado. Desesperado. Tá na edição uma Edita chacoalhada, assim, assim. Sou totalmente. Ou seja, eu sou totalmente inexperiente nesse quesito e eu acho difícil nessa idade agora arranjar alguém que, sei lá, não seja com interesse ou que consiga me aguentar. Porque ele não também sou chato pra burro. É, mas por que É você acha que que é todo chato? mundo tem um... Todo mundo tem chatice. Por que É, você todo acha? mundo tem um Não, mas é porque eu sou negocinho. chato demais também, sou gente É, mãe, demais. verdade, mãe? Não, né, mãe? Olha lá. Não, a mãe dizendo que não. Ah, Não, eu vou ter que casar com alguém que vai ser uma segunda mãe, porque eu vou ter dificuldade com as coisas e vai ter que ser alguém que consiga fazer o que minha mãe consegue fazer pra mim, horas. Não, mas sua mãe tá aí pra isso, pra continuar te ajudando, ela continua sendo sua mãe. E você, Continua minha mãe. bonito, Já abre lá o inteligente, e-mail charmoso, pra quem quiser mandar advogado. cartinha, né? Já abre e-mail. Olha, Sou dessa, ó. adoro uns e-mails abertos. hein? A E gente também fazer não o povo entendo de namorar. indireta. Então, às vezes a pessoa tá interessada e eu não tô interessado nela, daí eu fico. Ah, tem que falar a verdade, eu Ó, não tô quem tiver interessado. interessada que for deixar nos comentários é que seja direta, tá? Não fica dando voltas, não. Seja direta. Tenho interesse, olá. E aí a gente passa direto aqui, ó. Não, nem pra Tinder ele. funciona comigo, que eu fico com vergonha Mas você de tem falar com as vontade? pessoas. Você tem vontade, assim? Ah, não, eu queria namorar, queria ter um relacionamento, ter alguém pra ficar junto, ficar podendo abraçar, ficar sentindo cheirinho, mas não. Ai, mas é tudo ter. de bom, né? Você ainda vai voltar aqui falando, É. olha, tô com essa pessoa. Vai dar É tudo verdade, certo. né? Ó, vamos profetizar aqui? Bora, bora. Próxima vez que você voltar aqui no Pode Freitas, você vai Pessoa voltar bem com uma bacana. gata. Espero mesmo, hein? Eu Ó. também espero e eu acredito. Prego. Porque Amém. bonito é, né? É, gatão. Bonito, charmoso, A mãe. conversa bem, Exatamente. Eu sou muito advogado. torto. Para. Por que que ela Para, põe cadê essa defeito autoestima? num nome desse? Fala aí pra Pois mim. é, né? Eu também- Nossa, pois para, é. Tá? O pessoal Bom. vai comentar aí falando. É, pois é. Bom, gente, vamos caminhar para o fim, né? Que sei lá Bora. quantas horas a gente já tá Meu aqui. Deus do E por céu. mim a gente ficaria aqui para todo sempre falando, Mulher, a porque gente eu tô nunca aprendendo fala do muito. sininho, a gente esquece de falar pro pessoal lá no A gente falou no sininho. começo. Eu falei. Mas tem que falar várias vezes Então pro pessoal não vamos esquecer falar que tá em porque casa. tem mais uma última pergunta, mas antes então vamos falar do sininho. Fala aí, amiga, Bora. fala. Manda Vamos lá, puxar gente. o Ativa o sininho, todas as notificações, meu amor. Porque eu não aceito menos do que isso. Não aceitamos. Não é? Olha lá. Exatamente. Nosso garoto propaganda, Ativa viu? o sininho. E outra coisa, hein, gente? Novidade no Pode Freitas. Em breve, em todas as plataformas de áudio também. Ok? É, exatamente. E aí você vai poder escutar lavando aquela louça, Sim. fazendo uma outra Sim. coisa, tá? Que a gente vai estar aí junto com você, te acompanhando em todos os seus momentos. E sabe por que eu falei isso? Porque tem pessoas que ficam assistindo. Às vezes a gente tem essa mania, ai, adorei, você tá lá no YouTube e tá lá, só que daí você acaba esquecendo de se inscrever, de ativar o sininho, É de verdade. compartilhar, porque você fica tão empolgado assistindo, que depois acaba esquecendo. Por isso que a gente precisa estar lembrando. Então, o famoso curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho, tá valendo aí pra você. Eu tenho uma última coisinha aqui pra pedir pra você, tá? É uma pergunta emendada aí numa solicitação, Ai. que é o seguinte, você, né, um advogado,
né? Formado lá em 2017, em 2019 que você começou a trabalhar, lembrei agora. Que está dentro do transtorno do espectro autista de nível 1, certo? Bom, por conta da sua superação mesmo, sendo autista e tendo conseguido ainda assim estudar, se formar, trabalhar na área, né? Tá aqui com a gente, tem o seu podcast, enfim, toda essa sua trajetória, enfim, você conseguiu terminar a faculdade, terminar a escola, mesmo através de todas as possíveis dificuldades que você tenha tido em vários aspectos. O que você pode, né, dizer para quem está assistindo a gente, que não necessariamente queira cursar a área do direito ou mais qualquer outra área, mas que também está dentro do transtorno do espectro autista, pais dessas pessoas, né? O que você tem para falar em relação à sua trajetória, sendo um exemplo que você é? O que fica aí de mensagem para essas pessoas? Eu vou falar de uma forma... Já aconteceu de pessoas falarem que eu era exemplo para elas, e eu sempre falo, gente, não me usem de exemplo, eu fico totalmente sem graça, tem exemplo melhor por aí do que eu. Mas, se vocês me usem como exemplo, eu falo para vocês, não desistam. Na verdade, nem só isso. Deem a oportunidade, eu vou falar nesse caso para os pais e mães, deem a oportunidade de seus filhos crescerem. Sabemos que a gente, de pais, podem ser muito super protetores, podem achar que às vezes o mundo está contra seus filhos, mas se a gente só protege, não mostra contra o mundo, não dá a oportunidade de lutarmos com o mundo, como os seus filhos estarão preparados para quando vocês partirem? A vida deles vai acabar só porque vocês não vão mais estar aqui? A vida tem sofrimentos, a gente passa por sofrimento. Não é porque eu sou autista que eu não posso sofrer. Eu vou demonstrar de uma forma maior, eu vou sentir de uma forma mais forte, sim. Mas todos nós sofremos e, querendo ou não, a gente tem que lidar com durezas. E se a gente não se expõe, se a gente não tenta, a gente também não tem a oportunidade de crescer. Sim, ter um ambiente fechado, não vou dizer fechado, mas ter um ambiente controlado, onde a gente tem controle de tudo, pode sim ajudar a pessoa a você aprender na teoria, você ter os seus desenvolvimentos. Mas tem certas coisas que a gente só aprende tentando e arriscando, vamos dizer assim, ousando. Então, eu não vou falar pra você deixar de cuidar do seu filho, você tacar ele na rua e vai lá, tenta aí, boa sorte. Não, eu não quero isso. Eu só falo que não achem que tudo é um ataque, não achem que tudo é uma ameaça. Pensem em oportunidades, pensem em possibilidades que vocês e seus filhos podem ter de crescer. Com isso, eu agradeço vocês por estarem aqui. Eu não sei se era para eu já dar uma despedida com isso, mas eu falo muito obrigado por todos que escutaram. Sei que esse daqui foi um pouco longo, já tô ficando até um pouco sem voz. Mas eu digo, se uma oportunidade a mais possa ter sido tentada, porque querendo ou não, a gente não vai conseguir tudo, a gente vai passar, como eu falei, das questões de sofrimentos, a gente não vai ser bem sucedido em todas as tentativas. O negócio é mostrar que errar não é o fim do mundo, tanto para vocês quanto para os seus filhos. Vamos sempre tentar, mas vamos tentar de uma forma moderada para também não ser traumatizados. Eu só quero que fique isso, gente, não tenham medo. Sigam. Muito obrigado. Nossa, gente, é isso. Muito Sigam. obrigada. Eu amei essa fala dele. Isso foi incrível. Foi total improviso. Mas eu adoro isso, é improviso. isso. E do Tudo coração. aqui praticamente foi um improviso, né? Porque a gente vai falando, não acaba mais. Por mim, a gente ficaria muito tempo aqui. Exatamente. Mas eu quero agradecer demais, em nome do podcast Pod Freitas, em meu nome mesmo, porque eu tô muito feliz de ter falado aqui com você, aprendi demais. Sim, está. Faremos isso em breve. E é isso, muito obrigada. Obrigada, amiga, por mais um. Obrigada, André, doutor André Freitas. André, muito obrigada também por essa oportunidade de estar aqui com essa pessoa incrível. Foi uma que sim, é um aula. exemplo. E Foi uma é aula isso. com Quer finalizar aí, ele. amiga? Agradecer também, falar que eu aprendi muito com você hoje, que foi uma oportunidade de estar aqui. Eu fiquei nervosa, gaguejei várias vezes, fiquei nervosa,
Porque eu tava assim, eu tinha comentado já, falei, vai ser emocionante, porque a gente fica com muito receio, como assim, de não ter palavras que não são legais, enfim, a gente tem aquela coisa, sabe? Mas Tá todo mundo aprendendo, acontece né? muito também, às vezes. Porque eu quero aprender. Não tem muitos sinônimos pra colocar na hora de colocar Sim. pessoa com transtorno de espectro, essas coisas. Que É o não fique respeito. gigante. Não, mas também é Sabe? complicado fazer um sinônimo que soe bem também. Se É, o preocupe respeito, não. aí você tem receio. E aquela coisa de admiração também, porque quando eu comecei a ver o seu pod, inclusive, eu falei, gente, com a sua mãe maravilhosa, eu fiquei assim, apaixonada. Eu falei, que lindo os dois lá, ele falando, e ver as pessoas que você chama. Então, assim, queria agradecer muito. E também, para finalizar, que você divulgasse o seu pod, falasse o dia, para o pessoal também se inscrever, o dia que tá no ar. Então, me dando essa oportunidade de jabá, Claro. é esse daqui, não sei se na câmera vai estar muito bem, mas é o Altstar Podcast, que você atualmente encontra no YouTube os episódios, mas você também consegue encontrar toda a divulgação no Instagram. No Instagram não lembro como que vai aparecer, mas no YouTube você pode procurar por Altstar. Alt de autismo mesmo, A-U-T-I, e Star de estrela mesmo, que vocês vão encontrar, gente. Altstar no YouTube. E mais futuramente, quando eu aprender a fazer certinho, também não nas redes sociais, mas em todos esses sites onde você pode escutar podcasts. Que eu não sei como Amei. vocês Todas as falam. plataformas de Plataformas áudio, de né? áudio. Isso. De áudio. E os dias que você tá ao ar? Os vídeos saem nas quintas-feiras de todas as semanas, 19 horas. Toda Muito quinta, bem. 19. Gente, muito obrigada Obrigada. pela sua atenção, obrigada por estar aqui com a gente até o final. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho, seguir também o podcast aqui do nosso doutor. Então é isso, um beijo e até o próximo Até a episódio. próxima. Tchau, tchau. Tchau.